Boa tarde a todos. Vamos então dar início a mais um IEWA Sharing. O meu nome é Jorge Silva, pertenço à Smart Tank, uma empresa que está aqui já há cerca de 2 anos. O convidado desta tarde é o Rui Paiva, CEO da You Do Technologies. Tem um vasto currículo na área de telecomunicações, já passou pela PT, Portugal Telecom, Ótimos, Vodafone, correto? Atualmente também é board member de uma série de empresas do grupo Sonaicom. É mais recente do que seja a Bright Pixel, formada pelo Celso, que começou aqui bem perto com o apontador do SAP, toda a gente conhece. Aponta. Serviço apontador. Sim. Já não lembrava disso. Portanto, é uma honra tê-lo aqui presente. Portanto, será muito agradável partilhar a experiência de uma empresa portuguesa que está em inúmeros países do mundo, que leva exporta a tecnologia e que dá cartas lá fora. E acho que é um exemplo para todos nós aqui para ambicionar também esses objetivos. Obrigado. Antes de mais, obrigado a todos. Eu não sei como é que isto funciona, como é que costuma funcionar isto? Perguntam, querem saber algumas coisas, como é que funciona? Se for só eu falar, não tenho muito interesse, acho eu. Sim, era falar um bocadinho e depois nós podermos ir a qualquer momento e depois as pessoas poderem colocar aqui algumas questões. Então vou falar só um bocadinho do que eu comecei a fazer, que é para poder te ajudar. Eu sou matemático, que é uma coisa que ajuda sempre para dar ser um ar inteligente. Mas ainda que matemática, o meu primeiro emprego foi na Portugal Telecom em telecomunicações, portanto não tinha nada a ver com o que eu estava a fazer. Portanto, trabalhei na PT e, por engraçado que seja, acho que o primeiro sítio onde eu tive, quando estive na PT, foi em Aveiro, porque na altura não se chamava CET, Aveiro, Centro de Estudos de Telecomunicações, onde eu fui fazer a formação para poder ser basicamente engenheiro de telecomunicações em 3 meses. E depois tive de trabalhar basicamente numa coisa tive sorte, trabalhei na primeira rede TCP/IP em Portugal, que foi da Portugal Telecom, portanto tive a sorte de ficar numa coisa que hoje em dia prevalece. Portanto estive lá 3 anos, menos de 3 anos, depois saí de lá para um projeto, uma startup chamada Telecel. Hoje em dia parece uma coisa muito grande, mas na altura era assim, uma coisa que ninguém sabia bem o que ia ser. Aliás, a Telecel é o terceiro operador do mundo de GSM. Havia um na Alemanha e havia um em Inglaterra e era em Portugal, portanto ninguém sabia muito bem o que aquilo ia ser. Depois saí daí e fui trabalhar para a Hewlett Packard. Então tive sempre 3 anos mais ou menos nos sítios. E depois da Hewlett Packard fui para outro projeto de startup de uma empresa chamada Ótimos. Aliás, há uns amigos meus dizem que cada vez que eu passo num sítio aquilo desaparece. Porque a PT já não é PT, a Telecel já não é Telecel, a Ótimos já é nós, enfim. E estive lá também 3 anos e pronto, e passado 3 anos foi quando eu, com um conjunto de colegas meus, sobretudo uns quantos ex-Hewlett Packard, decidimos que era a altura de fazer uma empresa. E portanto, nós criámos em 2001, portanto, se pensarem nisso, 2001 o conceito de startup não era tanto como agora, e para os que se lembrarem ou quiserem ler um bocadinho, em 2001 nós começámos, havia a internet e tudo ligado à internet na altura estava no hype, e 2003 foi o crash completo e, portanto, nós basicamente começámos em 2001 e em 2003 nem havia negócio. Portanto, foi um bocado complicado. Só para vos dizer que, e portanto, se vocês estão numa lógica de startup, para vos dizer que o que nós fizemos atípico de uma startup foi que nós, na altura, já tínhamos um conjunto de experiência de empresa, sem sair, porque há muitas... Eu costumo de vez em quando dar umas aulas em alguns sítios e sobretudo em mestrados, e uma pergunta típica que me fazem nos mestrados é qual é a altura melhor para poder iniciar um projeto de startup. Portanto, não há receitas para isto, não é? Porque vocês sabem, algumas grandes empresas no mundo surgiram de pessoas que nem tinham acabado o curso, mas essas são aquelas que hoje conhecemos porque as 99,9% acabaram, não é? E o que eu acho verdadeiramente é que é preciso passar um bocadinho por experiência empresarial para percebermos como é que ela funciona, como é que funciona uma empresa, para depois eventualmente fazer uma empresa. Se puderem fazer isso numa multinacional, tanto melhor, porque não só vos dá essa experiência, como vos dá networking, que é fundamental para o passo seguinte, que é depois vender
que é aquilo que é fundamental numa empresa. Dito isto, portanto, quando nós decidimos fazer a empresa, tínhamos já passado por estes vários, tínhamos passado por este conjunto de empresas e tínhamos passado, sobretudo, pela Hewlett Packard, o que fez com que nós decidíssemos logo à partida desenhar uma empresa para ser global. Portanto, nós tínhamos como objetivo que ela fosse global antes de tudo. Eu lembro perfeitamente quando nós apresentámos o business plan aos investidores, eles disserem que nós éramos um bocadinho meio convencidos, porque já tínhamos como é que ia abrir o escritório dos Estados Unidos. Lembra-se que isto é 2001, não é agora que toda a gente pensa nisso, mas abrir nos Estados Unidos, como é que íamos abrir quando fosse na Inglaterra, e essas coisas todas. Portanto, o que nós fizemos foi, quando nós decidimos abrir a empresa, e criámos a empresa, que foi em junho de 2000, nós sentámos e trabalhámos todos, portanto, gostava de dizer na altura que nós tínhamos dois trabalhos, não é? Ainda trabalhávamos na Ótimos, e portanto nós saímos conceptualmente às 6 da tarde, às 6h01 entrávamos nesta empresa e trabalhávamos pela noite dentro até acharmos que tinha terminado o dia, porque às 9 da manhã tínhamos de estar outra vez na Ótimos. E portanto nós fizemos isso até desenharmos todos os processos da empresa como se ela fosse uma empresa global. No conceito, para nós, era uma empresa que ia ser uma empresa de produto baseada em software para telecomunicações, porque era um mercado que nós conhecíamos. E, portanto, quando nós verificámos que ela já estava toda desenhada, isso dentro da empresa chama-se White Book, que é basicamente a bíblia da empresa, que hoje já vai na versão, Inês, ajuda-me, 23, já vai na versão 23, mas basicamente tinha todos os processos, métodos, como a empresa ia funcionar, como é que nós íamos comportar-nos enquanto empresa. E portanto, quando nós tínhamos aquilo feito, a versão 1.0 feita, portanto, a empresa iniciou em mercado dia 7 de fevereiro de 2001. Portanto, pensem então que entre junho de 2000 a 7 de fevereiro de 2001, basicamente nós trabalhámos só em executar qual era a metodologia e a organização e a orgânica da empresa. Portanto, quando nós então começámos, e no nosso caso, como nós decidimos telecomunicações e informática, nós sabíamos que havia 3 áreas que nós não queríamos. Nós não queríamos fazer nada a ver com billing, era um mercado completamente saturado. Não queríamos fazer nada a ver com ERPs, também era um mercado saturado. E não queríamos fazer nada com CRM, também é um mercado saturado. O que nós achámos é que as peças que ligavam estas 3 coisas, tipicamente eram integração, e que se nós pudéssemos produtizar essa integração, fazíamos uma aceleração muito grande da implementação, ao mesmo tempo que o custo de implementação também seria muito mais diminuto. Adicionalmente, uma das coisas que nós sabíamos bastante era que esta história de desenvolver o software, enquanto marketing, tipicamente o grande cliente marketing e vendas pede e depois nós temos que desenvolver, existe ali um período bastante grande. Portanto, o que nós queríamos era que todo este software fosse parametrizável, de modo a que para a empresa e para o departamento interno da informática, na realidade ele não tivesse que programar, e hoje em dia há plataformas de low code, mas na altura não havia, para que fosse quase tudo quanto possível sempre parametrizável, para que o time to market fosse muito rápido. Portanto, esse era o conceito, e portanto nós abrimos em 2001 a empresa no mercado. E porque não há receitas, não é? Nós basicamente começámos para fazer, e acho que falei há bocado com uma empresa que estava ali, que também faz um bocadinho de serviços, nós tivemos, sabe imenso, nós não tivemos funding para começar a empresa. O que nós fizemos foi, decidimos que íamos vender as nossas horas em serviços para conseguir com esse dinheiro fazer funding para libertar uma parte desse dinheiro para fazer o desenvolvimento de software. Portanto, era um processo que obviamente ia ser muito longo. E portanto nós começámos nisso em fevereiro. Falamos dia 24 de agosto, portanto quem quiser mandar os parabéns pode estar à vontade, mas dia 24 de agosto eu recebi uma chamada de um espanhol de Barcelona, com quem eu tinha trabalhado, a dizer: olha Rui, eu sei que vocês estão no vosso projeto de startup, sei o que vocês querem fazer, nós vamos fazer um bid agora a um operador novo que vai surgir no Brasil, que entretanto a PT atravessou-se no caminho, que é a Oi, na altura era uma empresa que basicamente era um subset de uma empresa chamada Telemar, e ele disse: eles têm que ser rápidos a implementar,
pá, não conheço ninguém como vocês que consiga fazer um conjunto de aplicações e, portanto, vocês querem tentar concorrer e, portanto, vê se consegues. E o que ele me disse foi, eu estou a telefonar porque o meu presente de parabéns é amanhã, nós vamos almoçar com eles aqui em Lisboa, lá em Lisboa, portanto, se quiseres tentar o teu pitch, ver o que é que consegues. Portanto, eu vim, estava de férias, vim a Lisboa, fui almoçar com eles, tipo, nessa altura eu lembro-se que eu tinha vindo há uns meses dos operadores de telecomunicações, portanto sabia imenso daquilo, conseguia ter um discurso bastante fluente, ao mesmo tempo que também sabia as dores e, portanto, basicamente eu durante aquele almoço consegui-lhe vender o pitch que nós conseguimos resolver-lhe o problema. O que é facto é que eles iam embora nesse dia a seguir para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Eu nunca na vida tinha ido ao Brasil, portanto só me ocorreu durante o almoço dizer, pá, que coincidência, para a semana eu também vou estar no Brasil. E ele disse, sério, assim, não, por acaso tinha lá umas coisas para tratar e, portanto marquei logo as reuniões lá. Portanto, lembro de ligar à nossa assistente e dizer assim, olha, isto é verídico, disse, olha, marca viagens para nós para o Rio de Janeiro, manda mais pessoas, porque eu ouvi dizer que aquilo é muito perigoso, alguns se calhar podem morrer e, portanto, os que sobrarem vão continuar, isto é mesmo verídico. E, portanto, nós fomos para lá. Nós tínhamos basicamente mock-ups, hoje em dia chamam-se MVPs, não é? Nós tínhamos mock-ups, nós basicamente íamos vender os mock-ups, como o produto estava desenhado conceptualmente, mas não estava desenhado do ponto de vista tecnológico, cada dia que nós tínhamos uma reunião, o produto no dia a seguir adaptava. E nós, basicamente, entre agosto e outubro, nós vendemos 5 milhões de euros. De nada. De PowerPoints. O que tinha na realidade era que este dinheiro servia-nos para fazer o funding de desenvolver o software que nós não sabíamos muito bem como fazer. E, portanto, o que aconteceu foi que no final disto nós tínhamos um cliente, tínhamos o software a funcionar e tínhamos basicamente a referência que nós necessitávamos para fazer o next step. E, portanto, esse foi o primeiro passo. Nós tínhamos claro para nós, e portanto learning para vocês, se vocês entenderem, que é, num país como o nosso, Portugal, empresas de serviços dificilmente são grandes. Porque nós temos uma dimensão de 10 milhões de pessoas e, portanto, à partida, nós não vamos ter grandes empresas de serviços. Se compararem, tipo, as Índias ou os Estados Unidos, ou whatever, é tanta gente que nós não temos. Portanto, claramente, a única coisa que tem sentido para escalar, num país pequeno como nós, é produto. Obviamente que o produto tem um conjunto de dificuldades e, portanto, nós conseguimos nessa altura perceber isso que não tínhamos, que era quando nós então tínhamos definido aquilo, na realidade não era bem um produto, era ainda uma solução, porque nós confundimos muito entre solução e produto, porque cada vez, quase todos nós, cada vez que fazemos uma coisa em alguém dizemos temos um produto, mas não temos nada um produto, porque um produto é algo que nós temos que conseguir repetir continuamente, manter uma release que conseguimos suportar nas diferentes versões do produto e que depois tem colateralmente a isso, tem marketing, vendas e tudo mais. E, portanto, quando nós então decidimos fazer isso, nós tivemos que contratar gestores de produto. E foi quando nós nos deparámos com um tema que era os tutores de produto em Portugal. Eles não existiam na fase da concepção, mas existiam na fase de apoio à venda, porque quase na tecnologia, na altura, as multinacionais tinham cá pessoas, eu, como vos disse, vinha da Hewlett Packard, mas grande parte do trabalho já vem feito e nós tínhamos que adaptar para fazer a venda. Quando nós tínhamos aqui era que fazer a parte toda da concepção, portanto, desenho de requisitos e portanto, depois distribuição, canais. Portanto, até aí nós tínhamos um problema que era não havia pessoas. O que nos lembramos na altura foi contratar pessoas na Europa que fossem pessoas já em final de carreira, que quisessem formar pessoas em Portugal e, portanto, nós contratámos, conseguimos descobrir uns belgas, ex-Microsoft, que já estavam em fim de carreira e que quiseram connosco fazer a formação das pessoas em Portugal e, portanto, nós formámos uma gente um layer de gente para fazer produtização de software e, portanto, isso também foi uma das coisas que foi complicada para nós no início. E depois conseguimos perceber realmente que nós tínhamos que, na continuidade, ter um investimento contínuo em R&D, que não sempre é compatível com os ciclos da venda, porque há uma altura que nós não vendemos tanto e o custo R&D continua continuamente, portanto a pressão da venda é sempre muito grande. Nós, para ter uma ideia, na última versão de software que nós temos, o software mais conhecido chama-se RAI, a última versão custou-nos 6,7 milhões de euros a desenvolver. E com 0 vendas, como devem imaginar, porque a seguir nós vamos lançá-lo no mercado. By the way, quando lançámos no mercado, porque esta era completamente disruptiva em relação
ao que tínhamos feito à anterior, ela tinha imensos problemas e, portanto, o custo adicional para revertê-la, para voltar outra vez uma versão estável, ainda foi mais não sei quanto dinheiro. Portanto, mas para vos dizer que, portanto, isto fez com que nós tivéssemos o cash in para começar. Depois, a seguir, nós tivemos a sorte de conseguir logo um segundo cliente em Espanha, que se chamava Amena, que hoje em dia faz parte do grupo Orange. E, portanto, essa foi a segunda vez que nós vendemos a mesma coisa. E depois tivemos a sorte de entrarmos num request for quotation para a Orange em França, em que eram 37 empresas a concorrer. Das 37 empresas ficámos 5 no final. Das 5, no final, ficaram só 3 para fazer Proof of Concept e negociação. E depois já agora, isto é giro quando se conta histórias. Quando estávamos no processo de negociação, eu pelo menos percebi, eles sendo franceses, que tinham sempre um problema de estar a falar inglês connosco. E foi quando eu lhes disse, vocês importam-se que a gente fale antes francês? Porque se calhar se era mais fácil. E ele disse, mas vocês falam francês? Portanto, quem tem tipicamente mais de 40 anos ou um pouco mais, a língua principal no passado era francês, agora é inglês, e portanto quando eles perceberam que podiam falar tudo inglês, tudo francês connosco, versus os outros concorrentes, que uns eram irlandeses e outros eram indianos, eu acho que só isso terminou logo basicamente a vitória, e nós fechámos um contrato que foi um contrato que nos permitiu chegar potencialmente a 52 operadores de telecomunicações, e portanto isso mudou-nos completamente. Isso foi em 2004, 2005, foi quando realmente nós nos tornámos basicamente um player global. Depois levou-nos à segunda fase, em que os nossos outros concorrentes, e nossos concorrentes eram basicamente na altura eram um irlandês e um indiano, nós conseguimos tomar uma dianteira tal que o irlandês começou a ficar para trás, e em 2007 nós fizemos uma proposta de compra do irlandês. Os irlandeses, eles eram mais ou menos 120 pessoas na Irlanda, e nós comprámos-lhe a empresa. Nós éramos mais ou menos o mesmo número de pessoas e duplicámos de repente o número de pessoas, juntámos com eles o número de clientes deles e, portanto, passámos a ter logo uma dimensão bastante maior, o que nos levou a que nós fôssemos o segundo maior a seguir aos indianos. Os indianos eram uma empresa bastante mais antiga. Hoje em dia nós somos o maior desses mesmos operadores. E, portanto, levou-nos também ao outro passo seguinte, que entretanto então nós basicamente entramos em processos de M&A, que já comprámos 6 empresas, das quais comprámos uma na Irlanda, uma em Inglaterra, uma nos Estados Unidos, comprámos depois umas quantas em Portugal, e aliás uma delas tinha a origem aqui em Aveiro também. E hoje em dia, então para ter uma ideia, nós hoje em dia somos mais ou menos 600 pessoas, temos 20 nacionalidades, temos empresas em 10 países, temos clientes em 107 países e temos mais ou menos um volume de vendas de cerca de 60 milhões de euros. O software é feito todo em Portugal, no nosso caso é feito em Braga, porque nós desde o início fazemos a incubação da empresa em Braga, e grosso modo acho que é assim um bocadinho a história daquilo que temos feito até agora. Agora, quer dizer, tenho imensos insights de coisas que vocês devem querer saber, que eu vos posso dar, mas que vou falando e vou-me lembrando de montes deles, mas para ter uma história coerente, depois não consigo ter tempo para vos responder. O que é que vocês gostavam de saber? Nada. Para vos dizer uma grande diferença sobre isto, e quando eu faço isto no Brasil ou nos Estados Unidos, é que toda a gente pergunta tudo. Em Portugal nunca ninguém pergunta nada. E quando começaram o negócio com o Oi, quantos eram? Éramos para aí uns 12. Pai, 12 pessoas. Sem perfis, portanto, não tinham uma empresa montada, ganharam um negócio, eu nunca rapidamente montar uma equipa de desenvolvimento e começar a desenvolver software. Como é que foi a fase de recrutamento? Quando você muita pessoa? Foi relativamente fácil. Foi relativamente fácil porque na altura, como eu disse, nós estávamos ainda no boom, portanto 2003 veio a seguir, portanto nesta altura era difícil recrutar. Só que, e isso foi uma das causas que terminou Braga. Primeiro, não havia tanta oferta de emprego em Braga, e portanto isso para nós foi uma das coisas que nos levou para lá. E a outra foi, havia um conjunto de pessoas de Braga
que gostavam de trabalhar em Braga, mas não tinham hipótese, portanto tiveram que ir trabalhar para Lisboa. E quando nós fizemos a inversão de ir para Braga, conseguimos contratar muita gente que preferia voltar novamente lá, e eram pessoas já com senioridade, que podiam não só liderar os projetos, mas também fazer acompanhamento das equipas da malta mais nova que nós, entretanto, contratámos. Portanto, nós conseguimos contratar, sei lá, nós, no final do primeiro ano, eu acho que nós já éramos tipo umas 100 pessoas. E que leva a outro tema diferente, mas para ter uma ideia que essa coisa é importante. Eu quando saí da Ótimos, eu era administrador da Ótimos. E, portanto, eu tinha a parte de tecnologia e tinha um conjunto de gente. Quando nós fizemos a Oi, e vejam que nós estamos a fazer o software e a pô-lo em produção, a expectativa do lado do cliente é que ele já estava muito mais adiantado e nós estamos a fazer, portanto, posso-vos dizer que a determinada altura eu lembro-me de falar com os meus colegas e dizer assim, pá, isto nunca vai funcionar. Tipo, nós já trabalhámos dias e noites umas atrás das outras, portanto a vida piorou 1000 vezes mais do que eu tinha na vida anterior. Ganhava muito mais dinheiro antes, tudo era muito melhor. Mas o facto é que o desígnio de fazer uma coisa acontecer é muito maior, mas só para dizer que realmente a vida de empreendedor é muito mais difícil no início, sempre à espera que depois ela inverta, não é? Mas piorou totalmente. Portanto, isto, para dizer isto, que provavelmente o que sustentou a coisa foi nós temos investido aquele tempo a fazer aquela versão 1.0 do Whitebook, que fez com que nós conseguíssemos aculturar rapidamente as pessoas num desígnio comum, caso contrário acho que nós não conseguiríamos fazer. Isso foi, aliás, posso-vos dizer que quando, passado uns anos, em 2006, eu entrei num grupo de CEOs europeus, que éramos 250, que reuníamos 4 vezes por ano, e basicamente nós partilhámos as experiências uns com os outros, porque a ideia que nós fazíamos aquilo também não tínhamos dinheiro para ter consultores e, portanto, nós ajudámos uns aos outros. Cada um tinha o seu skill melhor e, portanto, todos nós nos ajudávamos. Nós fomos nessas 250 empresas de toda a Europa, poucas americanas, mas era sobretudo europeu, nós fomos considerados a empresa mais bem organizada para escalar globalmente. Portanto, vejam a virtude e a vantagem que tinha ter isto tudo escrito para um boom rápido, caso contrário não conseguimos fazer, porque era aquela coisa típica que é muito nas empresas, que é de repente nós já estamos com o avião no ar, mas ainda não pusemos as cadeiras, nem a parte de cima da fuselagem, portanto metade das pessoas caem pelo caminho, não é? Portanto, nós já tínhamos pelo menos a fuselagem feita, as cadeiras já estavam a ser assentes, estamos prontos para receber as pessoas, isso é muito, muito importante numa startup. Isso quer dizer que estás a dizer é que só consegues chegar aqui para 100 por causa daqueles 12 muito bem treinados, é isso? Eu para te dizer que eu acho que, para responder àquela tal pergunta que eu te fiz no início, que é, para tu teres mais probabilidade de ter sucesso, teres uma experiência passada, passares num conjunto de organizações que te leva a montar todos estes processos para esta adversidade, acho que é fundamental. Aliás, vocês, hoje em dia, e eu estou num processo de começar outra startup, hoje em dia, acho que é fundamental, mesmo que tu comeces uma empresa e sejam pessoas muito mais novas, contratar uma pessoa mais velha, com muito mais experiência, porque eu acho que se vai pagar muito mais à frente. Acho que é mesmo fundamental, porque aquelas coisas inexpectáveis acontecem-te. Essa será a primeira pessoa a contratar quando se está a começar uma equipa? Sei, mas normalmente podes tê-lo como dar-lhe uma parte de equity e ele é basicamente um advisor. E marca completamente a diferença. Aliás, nós estamos a fazer isto agora e eu já tenho muito mais experiência, como deves imaginar, e vou fazer isso. Há um que vai fazer exatamente só isso. Vai ter equity, free equity para isso. Desculpa, não sei, estou a fazer perguntas, não tive Estás à vontade. Mas podias explicar um bocadinho como é que se constrói essa primeira equipa? O que fizeste bem e o que fizeste errado? A primeira equipa, quer dizer, através, não tens receita nisso, nós trabalhámos juntos e decidimos juntos fazer isto, não é? E ver que a equipa era tal que um deles, nós éramos os 7 primeiros que começámos, um deles, passado meio ano, decidiu sair para montar um outro projeto, o qual eu na altura lhe disse, mas e como é que te vais pagar, porque nós já nos estávamos a pagar com o projeto da Oi. E ele não tinha ainda forma de pagar, eu disse-lhe, então nós vamos continuar a pagar-te o salário, até tu fazeres o primeiro round de financiamento e depois convertemos isso em equity. Esse é um dos fundadores da OutSystems.
Portanto, nós era mesmo o skill que nós tínhamos. Portanto, é importante ter este conjunto de pessoas que consegue basicamente ajudar-se a cada momento e que tenham uma valência. Agora, para te dizer isto, que era, eu vinha da Hewlett Packard, esse vinha da Oracle, havia outro da Microsoft, outro, já não sei, umas quantas empresas que realmente, agora, tentámos complementarmos em background, tipo, uns eram muito mais sales and marketing, outros eram muito mais tech, e portanto, tens que mais ou menos montar, tens que pensar, ter na cabeça que vou montar uma comissão executiva preenchida com os diferentes lugares, ainda que ela é vazia porque todos são atuantes, não é? Porque na altura fazes tudo, mas se isto escalar, estas pessoas vão ser quem vai coordenar estas coisas, mas tens de ter uma experiência de ter feito, porque nós, por exemplo, eu na Hewlett Packard e ele na Oracle, por exemplo, nós tínhamos trabalhado nos Estados Unidos, portanto, tu expões-te a um conjunto de coisas que aprendes. Pois isso é uma coisa muito importante, que é, quando tu estás nestas multinacionais, não podes estar só a atuar, não é? Tu tens que estar a aprender, porque muitas das pessoas vão lá, atuam e não aprendem absolutamente nada. Porquê? Porque os processos e métodos são os da empresa. Se eles se retirassem os processos e métodos, tu nem sabes o que é que vais fazer no dia a seguir. Aliás, para vos dizer, nós nos últimos anos tentámos contratar um conjunto de pessoas porque nós queríamos mudar um bocadinho da estratégia para fazer canal indireto. E o que é canal indireto? Os melhores do mundo na tecnologia? Microsoft. Nós fomos contratar uns tipos da Microsoft com muita experiência, mas que sempre atuaram como executantes. E quando eles chegaram a nós, basicamente o que eu lhes disse é assim, bem, agora vocês têm que montar o processo para fazer isso. E eles não estavam habituados a fazer isso, porque eles sempre executaram, nunca escreveram. E essa diferença é fundamental, tens que saber escrever. Porque, por exemplo, olha, imagina, nós contratámos um partner da Accenture, entretanto, e ele dizia, mas porquê é que nós aqui temos tipo 5 ou 6 pessoas em recursos humanos? Nós só tínhamos... E eu dizia-lhe, mas é que nós somos o headquarter. Quando tu tinhas 1 ou 2 é porque o headquarter desenhou isso, mas nós temos que desenhar tudo isso. Não existe outra coisa, não é? Portanto, é fundamental ter esta partilha com outros, porque hoje em dia acho que as pessoas partilham muito mais, não é? Eu estou disponível para partilhar o que vocês quiserem, mas na altura não havia tanto essa partilha. E com essa partilha tu tens que ir buscar as valências das pessoas. Agora tens que perceber as pessoas que sabem fazer do zero e as pessoas que estão lá só a executar, e isso marca a diferença. Agora, aqui um ponto à parte, que eu estava a dizer que uma das coisas depois fundamentais nas multinacionais é o networking, porque isso te vai ajudar a escalar. Só para terem um detalhe da coisa, que tão importante que é eu falei-vos da Oi, não é? Nessa coisa toda, mas estamos no processo da venda e também eram uns quantos e foram eliminados. E eu lembro perfeitamente quando estávamos no dia do pitch final, o tal que nos levou aos 5 milhões, nós, eram 6 empresas a apresentar, nós calhámos ser o último. Há sempre aquele misfeelings do que se o último é bom ou mau, não é? Porque o último eles já estão muito cansados, mas também é verdade que o último é o que fica no ouvido, não é? Porque calhou-nos ser o último. E realmente foi um dia inteiro naquilo, mas quando estávamos a fazer o pitch, e foi eu que o fiz na altura, não é? E quando eu estou a fazer aquilo tudo no meio, eles eram um startup também, a Oi era um startup, e portanto nós ainda falámos logo com os decisores, que ajuda bastante, mas o presidente, o futuro presidente da Oi, quando estava eu a fazer aquilo, ele a meio pergunta-me assim, desculpa lá, posso-te fazer uma pergunta? Sim, com certeza. Tu trabalhaste na Hewlett Packard? E eu, mas porquê é que estás a perguntar isso? Ele, o teu estilo, a forma como tu fazes as coisas, és muito Hewlett Packard. E eu disse, mas isso é bom ou mau? E ele vira-se assim, eu sou um ex-Hewlett Packard também. E eu percebi na altura que, tipo, estas coisas ficas um bocadinho tímido, não é? É teu colega de alguma forma, nunca não sabia quem era, mas é teu colega. E eu acho que isso foi determinante também a ganhar. E só para dizer que, quando eu disse há bocado, depois nós ganhámos o segundo, foi à Mena, em Espanha. Quando nós estávamos no processo final e que eles estavam para decidir, era o CTO para decidir, e o CTO disse à nossa pessoa que estava lá a fazer aquilo, a tentar vender aquilo, que era um dos fundadores também, disse-lhe, vocês são tão pequeninos que eu só compro se eu conhecer o CEO, porque tem que ser um compromisso total dele. Quando eu cheguei lá, entrei no gabinete, olhei para ele e disse, mas tu aqui? Ele tinha sido meu colega na Hewlett Packard em Espanha. Nem houve decisão, foi logo ali, tipo, recebemos logo a encomenda, mas para ver o quão importante é esta coisa de teres alguém no ciclo, não é? Mas são casos, e mais uma vez não disse que há receitas, mas estas redes paralelas são fundamentais para que tu consigas escalar isto. Quando chegou a esse ponto já tinha uma rede, já tinha uma espécie de estatuto de mercado, já conhecia esse conjunto de pessoas.
Eu esse por acaso conhecia, o brasileiro não conhecia, mas tu entras numa equipa, não é? Imagina que hoje em dia, nas empresas da moda, não é? Se fores um Google, se fores para os sítios onde já está um ex-Google, eles de alguma forma acham que é teu colega, não é? Ter nestas empresas multinacionais tem sempre essa virtude, desde que tu saibas jogar esse mesmo jogo dentro, não é? Mas para uma empresa mais pequena, por isso é que se calhar temos tantos mentors dos advisors, como estava a falar. Claro. Agora, os mentors e os advisors, tu tens que perceber em cada momento, aliás, tu falaste de um que eu conheço super bem, que eu acho que é um caso paradigmático de um a ter, não é? Porque é um elemento super actuante e que conhece a envolvente. Portanto, isso eu nem vejo outra. Sabes que há uma coisa engraçada quando estás nas startups, que é, tu conceptualmente tens 100% de nada, mas achas que tens muito. Todos acham que têm muito e, portanto, ninguém quer dar aquilo. E a dar aquilo é dares nada na realidade. E tu tens que perceber se fores dar metade, conceptualmente, daquilo a alguém que te vai fazer outra metade, que é metade do nada, na realidade, mas é metade do todo, tu estás eventualmente a maximizar uma coisa a um limite exponencial. Portanto, tu tens que saber fazer isso, tens que saber entregar aquilo a quem te for ajudar a acelerar o teu processo. Tu, de outra forma, não irias conseguir fazer. E, portanto, há sempre essa relutância em dar essas coisas. Coisa que os americanos estão completamente fora disso, porque eles chamam isso smart money, não é? Portanto, eles entregam-te aquilo a uma pessoa que desenha um conjunto de KPIs. Que é, por exemplo, com essa pessoa que tu tens que dizer assim, pá, eu dou-te isto, mas tu tens que me arranjar 3 leads, 3 não sei quem, não sei o que mais, que é um papel natural dessa gente, que se acelera um processo enorme, não é? Portanto, ou tu consegues captar a pessoa para a empresa e é contigo, faz parte, não é? Ou então fazes através disto com troca de equity, não é? Mas... Hoje em dia, o que eu olho para o mercado e para o mundo empreendedorismo é que quando eu estive nos Estados Unidos a dar o pitch, e eu reparei que a diferença das empresas portuguesas para as estrangeiras era que os portugueses tinham um slide que eram os prémios que ganhavam nos concursos, e as norte-americanas tinham um slide que eram os mentores e os advisors. Ou seja, dá para perceber a diferença mais ou menos do quanto para eles é importante isso. Porque eles são negócios, sabes? Porque os americanos, aliás, há uma coisa, vocês repararem, quase todas as empresas americanas têm lá uma coisa que vai dizer World Leader, certo? Quase todas têm. Eles escolhem um ângulo. Eu dizia como brincadeira lá, dizer assim, nós também somos o World Leading Company, onde eu sou o presidente da empresa. É a única, mas arranjei um ângulo, certo? E eles são sempre assim, porque os americanos não têm vergonha, e nós europeus temos imensa vergonha. Agora, se tu não te expuseres, dificilmente te vão encontrar, não é? Portanto, o que eles fazem é porem as pérolas todas. Portanto, como eles não têm dinheiro para ter os empregados, põem esses tipos, não é? E aquilo faz parte do portfólio de empregados, não é? Enquanto essa história dos prémios, tu sabes que há um mercado paralelo, depois um dia souber, Deus queira que vai correr tudo bem, e vais perceber que há um mercado paralelo, como nós estamos sempre a receber, de prémios que tu podes concorrer, que ganhas se fizeres sponsorship dos prémios. Portanto, isso já não lhes diz nada a eles. Isso faz parte do processo. Agora, teres na tua empresa um flagship name, isso sim, quer dizer que aquela pessoa acreditou. Depois, outra coisa que não tem nada a ver, que é os europeus e o continente americano têm uma diferença enorme na relação do risco. Nós, europeus, não somos risk takers. Aliás, os risk takers foram os que meteram nos barcos, foram para lá, não é? Os outros ficaram cá, à espera. E, portanto, aquela gente que está do lado de lá, verdadeiramente, numa parte do dinheiro é para deitar fora. Fazem parte deles. Tipo tu pões, compras uma casa, não sei, e uma parte é, tipo, isto é, olha, o que for. E aqui não, aqui o conceito é sempre loan, não é? Tipo, toda a gente está boa, mas é um bocado, emprestam-te o dinheiro. Mas nunca ninguém diz assim, toma lá 100 mil euros e se estourar, olha, adeus. E eles não, estou a falar do individual da pessoa, não é? Portanto, tem muito angel de pessoa, não é? E isso muda muito o conceito. Agora, para dizer que nunca tenhas vergonha de expor e dizer o que tem, portanto, eu já fui acusado muitas vezes de ser assim muito convencido. Mas eu não, se eu acredito naquilo, eu não vai ser convencido, é expor. E o grande problema que nós temos é marketing e vendas, é um facto. Nós, europeus. Só uma última questão. Já pensou em ser business angel? Já que está a pensar? Já que tem esse pensamento? Eu sou. Não sou angel, mas um dia. Claramente, por falta de maior parte dos angels, etc. Há uma diferença brutal, porque tinha dito que em Portugal, acho que em Portugal as pessoas têm a poupança e metem, se
100 mil metem só aqueles 10%, não arriscam mesmo, estão no risk papers, isso notas e depois há um reflexo. Também é verdade que também é verdade que a escala é a coisa mais importante. Sabes que uma das vezes fizeram uma pergunta que é muito típica e por isso que é, há muitas empresas portuguesas que dizem sempre, quando vão dizer, mas porque em Portugal não nos compram? E a mim fizeram essa pergunta e quando chegou a minha vez disse, nem quer saber. E as pessoas ficaram, mas tipo, não quer saber. Não quer saber. Porque se eu fosse americano e não comprasse os americanos, isso é que era um problema. Porque é um mercado tão grande, que se não tiveres aquela escala... Agora, se em Portugal comprar, imagina, conceptualmente são 3 pessoas que compram, 3 pessoas não me resolve o problema. Os Estados Unidos seriam 3 mil pessoas, resolvem o problema. Ou seja, a escala que eles têm permite libertar dinheiro extra, que lhes sempre permitiu fazer expansão internacional. É por isso que eles fazem expansão internacional, é porque têm mais dinheiro. Ou seja, aquela coisa que tu quis saber. Vou-te dar um exemplo muito engraçado. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, uma vez, lá na Califórnia, fui a um restaurante, tipo, estava em Hewlett Packard, ali perto de Palo Alto, fomos a um restaurante assim rápido a almoçar. Hambúrgueres, quando vou comer o hambúrguer, aquilo sabia uma canela. Eu desculpe lá, mas isto é canela. Mas isto é um restaurante para amantes de canela. Amantes de canela? Tipo, só para dizer que aquilo é tão grande, há um restaurante que se paga só para amantes de canela. Aqui, portanto, tinhas a mínima hipótese, certo? Portanto, para dizer que realmente as empresas, estas grandes empresas saem destes países que têm muita escala. Tu só no mercado doméstico consegues ter tração para poderes fazer depois internacional, coisa que nós temos aqui. Portanto, se nós focarmos a nossa venda, e quando eu vejo alguns de vocês dizer, não sei o quê, porque em Portugal, não é o tema. Nunca pensem em Portugal. Pensem numa coisa que tenha escala. Sabes que há uns tempos estavam também numa conversa que estavam com uns políticos aqui muito conhecidos em centro, aquelas coisas típicas. E eu estava a dizer, eu não estou a perceber o tema. Mas não está a perceber, porque estamos a falar de um ponto. O ponto não tem norte nem sul, mas que ponto? Para o resto do mundo, Portugal é um ponto. Nós estamos aqui a dizer se é de Lisboa, se é do Porto. Os lisboios do Porto não deviam pensar assim, deviam pensar num país. E claro que há coisas que podiam ser em cada um dos sítios, mas enquanto nós pensarmos assim, não vamos escalar, portanto, porque nós somos mesmo muito, muito pequenos. Portanto, tudo que nós desenharmos e pensarmos do ponto de vista tecnológico tem que ser sempre, sempre global e, como vos disse, numa base daquilo que nós podemos escalar, que é produto e serviços, que não é mercado, não é? É um bocadinho na sequência do que tu me falaste da tua empresa. A tua empresa é um exemplo de uma coisa que está nesse caminho, que acho fantástico. Rui, já conhece a Terra Reguar? É? A Terra Reguar? Não. Vai conhecer. Já vi que tens uma t-shirt. E porquê? Porquê é que eu digo isso? Porque tudo aquilo que explicou, e tive muito gosto de ouvir, é semelhante àquilo que é o processo da Terra Reguar. Mas o que é a Terra Reguar já agora? O que é que faz? Uma empresa presta assistência técnica e desenvolve tecnologias agrícolas, vocacionado para o mercado agrícola. Tenho, fazendo um pouco um contraditório, tenho um bom conhecimento do mercado e também técnico. Eu sou tipo um médico de clínica geral e simultaneamente com 3 ou 4 especificidades. Portanto, tenho essa mais-valia. E adorar o que faço, naturalmente que ajuda, como claro. Mas, portanto, descreveu, identifico-me, e há aqui um ponto, para o ponto de viragem, que é quando de repente aparece uma oportunidade nessa ordem de valor. Nessa ordem de valor, 5 milhões, 6, 7. Que é transversal a maior parte das empresas que eu tenho o gosto de conhecer e começar, como foi começou e como foi começar. Falta-me chegar aí. Porquê? Porque assim é um processo. Pronto. Portanto, só reforçando a questão do contraditório. O Rui dizia no início que não é um momento ideal para se iniciar uma empresa. Pronto. Não, estou a dizer é que não há receitas. Não há receitas. Se não era fácil. Se fosse receitas, nós já faríamos empresas. Eu discordo. Eu vou referir só apenas duas. Ok. Tem que se ter naturalmente um bom conhecimento do mercado e saber apresentar uma ideia. Vai reforçar exatamente aquilo que o Rui disse a posterior, que é trabalhar a ideia, conhecê-la, e, portanto, ter alguma coisa concreta. Isso são os 2 pontos fundamentais para se avançar em qualquer coisa e depois mais tarde acabam por prová-lo.
Porque, e daí, falar-se hoje em dia na persistência, resiliência, etc., que se tem, mas os grandes pilares são estes dois aspectos que eu referi, que é, portanto, o conhecimento do mercado e saber defender a ideia e ter conhecimento técnico. Porque senão, a empresa, com as dificuldades que hoje um empreendedor vive, não tem tempo sequer de ir cá fora, respirar, colocar o biquinho fora de água e voltar lá para baixo. Não, fica lá em baixo. Portanto, eu fico, como eu estava a dizer, fico muito satisfeito por reparar que teve alguma dificuldade e que é possível sempre crescer, melhorar, etc. Eu aponto também algumas dificuldades que são constrangimentos muito fortes e sistémicos que nós temos no mercado. Que é a questão ética, cultural e claro que é de mercado, não é só local, é global. Eu tenho a oportunidade de ter ideias boas em termos de desenvolvimento de produtos para a agricultura, é um facto. Tenho também a capacidade de as desenvolver. Tenho um problema muito grande que é com os trapaceiros. Não parceiros, mas trapaceiros. E se for a Espanha, consigo identificar uma empresa e dizer, bom, tenho aqui esta ideia, os senhores têm isto a ganhar, eu vou ganhar isto. Mas isso acontece, mas a questão é que eles ficam com ideias, ficam com o mercado e eu fico com zero. Isso já me aconteceu 2 vezes, portanto, sou muito frágil nesse aspecto, porque não tenho como defender a propriedade intelectual, não tenho como defender o meu mercado porque não tenho expressão financeira, e fazer empréstimo a um banco é complicadíssimo, e eles apoiam-nos e pressionam para ficarmos debaixo de água, não é solução. Como o colega estava ali a dizer, business angel, ok, uma pessoa com um forte portanto, suporte financeiro pode ajudar, mas quer ganhar dinheiro. E esta é uma das áreas em que se ganha dinheiro, mas tem que se gerir a ganância. E, portanto, hoje o mercado oferece tudo que é contrário àquilo que se aprende nas universidades. Eu sinto muitas das vezes que estou a treinar para uma maratona e tenho todos os meus concorrentes a tomarem substâncias dopantes. Então? São chacanas. Porque a igualdade de circunstâncias não é a mesma. Seja ela técnica, seja ela comercial, mas também seja ela financeira. Porque... mas estás a dizer que os outros estão todos mal e tu estás bem? Eu não estou a perceber. Não, eu estou a caracterizar de uma forma geral, genérica, o mercado. O meu mercado que eu conheço. E podia facilmente, com facilidade, passar para o mercado da construção civil e outros, metal mecânico e outros. Mas na agricultura é um mercado que, infelizmente, não é um mercado transparente, em que as regras são transparentes. E isso é uma dificuldade extrema para pessoas que têm uma ideia e que querem ir de uma forma ingênua e vencer o mercado. Quem tem uma ideia e vai cumprir com as regras, não vence. Este é o meu feedback. Consigo defendê-lo, consigo argumentá-lo, demonstrá-lo, porque isso tem influências na minha parte de Tu achas que, já agora pegando o que estás a dizer, há uma grande diferença entre o mercado entre os Estados Unidos e a Europa nesse conceito das ideias? Eu sei que tu há bocado estavas a dizer que há uma grande diferença lá, eles são risk takers, e cá toda a Europa, aí já há uma grande diferença em termos financeiros, em termos desta questão das ideias. Tu achas que Silicon Valley, não sei o quê, aquilo é o mar das ideias e isso é pior? Não, sabes que a coisa mais inteligente que os Estados Unidos fizeram até hoje foi uma coisa chamada Green Card. Chamado Green Card. Aquilo foi a forma inteligente deles conseguirem importar pessoas mais inteligentes do que a média para um país que lhes dava umas condições que eles não tinham nos países de origem, certo? E portanto eles conseguiram. Sei lá, imagina, se o país de origem é a Índia, onde tem muitas dificuldades, não sei se conhecem, mas que realmente é muito duro, e as pessoas conseguem ir para os Estados Unidos e ter uma vida 1000 vezes melhor, eles conseguiram levar para lá gente muito inteligente. Portanto, esta gente toda muito inteligente, naturalmente, é melhor do que as pessoas normais, e portanto as ideias surgem muito desta gente. Estamos a falar de pessoas de leste. A Califórnia, basicamente, é um conjunto de gente brilhante, que vem. Estive em Braga aqui há um mês a falar sobre isto e estava a dizer que nós, por exemplo, com o Erasmus, agora uma lógica para dar continuidade a isto, o Erasmus, há muita gente aqui que gosta depois de desenhar os Erasmus para captar alunos que vêm, sei lá, do Norte da Europa ou dos Estados Unidos, para dar aquela coisa tipo
vem gente de países fantásticos aqui tirar. Isso, do ponto de vista de país, nosso, vale zero. Porque essa gente, quando chega aqui, o país de origem deles é muito melhor do que o nosso. E, portanto, eles vêm aqui, estão um tempo porreiro, depois querem ir para um país melhor, certo? E vão para um país melhor. Portanto, nós deveríamos fazer exatamente o contrário. Nós devíamos tentar trazer para aqui, fazer Erasmus, pessoas que percebiam que no final preferiam ficar aqui. E se nós conseguimos trazer os melhores e eles ficarem cá, nós devíamos começar a criar aqui um conjunto de pessoas diferenciadoras dos nossos green card-like para que conseguisse fazer essa mesma diferença. Portanto, esta gente é fundamental para nós fazermos isso e nós não fazemos essa política. Portanto, não acho que as ideias são melhores ou piores, mas é a forma como tens de atrair mais gente e mais culturas e juntar pessoas diferentes num lugar para criar essa diversidade. Aliás, por exemplo, o Steve Jobs, o famoso Steve Jobs, ele era iraniano ou uma coisa assim qualquer, não é? E portanto, isto faz parte, não é? Portanto, nós temos, eu não sei como é que é aqui, mas eu sei que em Lisboa os melhores alunos das escolas públicas, quase todos, são oriundos de países de leste. E vai mudar, isso vai mudar a malha como nós fazemos isto. Portanto, acho que nós temos é que começar a fazer esta coisa e trazer mais talento. Agora, esta história de que os adversários fazem mal, não sei. Epá, é verdade, mas e então? Vou-te dar um exemplo muito claro. Por exemplo, nós na Europa, porque somos europeus, todos nós, para concorrermos a concursos na Europa, concursos públicos na Europa, temos de ter um conjunto de regras para concorrer. Imagina, tens que ter os impostos em dia, tens que ter a segurança social, as pessoas têm um conjunto de regras. A China não tem estas mesmas regras enquanto China, certo? Não tem. E, portanto, o que é que eles fazem? Fazem um setup de um escritório local com 5 pessoas. As 5 pessoas têm todas estas regras porque é fácil gerar para 5 pessoas. Depois este branch aqui concorre contra todos os outros quando o back-office deles é competitivamente diferente dos outros. Portanto, e isso também, eventualmente, não é, mas o mundo é assim. E isso não deixou as empresas americanas que têm um custo enorme, porque nós temos uma empresa nos Estados Unidos e o custo é enorme, não as deixou de então procurarem formas diferentes de fazer as coisas melhor para conseguir ser disruptores disso. Portanto, é por isso mesmo que a inteligência é fundamental como um fator diferenciador a cada momento, porque a massa humana tu não tens como combater, não é? Acho que se nós focarmos, olha, vou-vos dar um exemplo de uma coisa, contar às vezes isso, que é uma coisa que eu aprendi, acho que só tinha pai 35 anos, que é, eu estava num aeroporto com a pessoa que eu reportava, e estávamos para apanhar o avião, e que ele nunca mais estava, e eu estava em stress para apanhar o avião, não sei o quê, ele estava sempre calmo. E a uma altura ele vira-se para mim, já estava cansado de eu estar em stress, e ele diz-me assim, desculpa lá, posso-te fazer uma pergunta? Sim. Tu sabes guiar aviões? E eu, não. Posso fazer uma segunda pergunta? E eu, sim. Tu tens algum avião? Eu disse, não. Então senta-te. Porque há uma altura não vale a pena estar a combater com coisas que são impossíveis. Portanto, se eu só não tenho avião, não sei conduzir, tenho que esperar, é um facto. E focar-me nas outras coisas que eu podia fazer. Se calhar o foco podia ser já estar a pensar nas 3 coisas seguintes que ia fazer no dia a seguir, não é? Portanto, acho que nós às vezes ficamos ali numa barreira que é também outra coisa que vos digo, que é muitas vezes as pessoas que trabalham comigo vêm ter comigo a dizer não sei o que, perdemos porque o outro deu e fez, e aquelas coisas todas. Eu digo-lhes sempre, mas vocês estão a arranjar uma desculpa para vocês mesmos, porque vos deixam um bocadinho mais confortáveis. Mas perdemos porque os outros ganharam. Portanto, agora vocês dedicam-se ao próximo e vão tentar ganhar o próximo, porque nessa altura, quando ganharem, os outros também vão dizer não mudam nada. Acho que temos de ser bastante positivistas e tentar fazer diferente, melhor a cada dia, e umas vezes ganhamos, umas vezes perdemos, mas o facto é que existe sempre espaço, não tenho dúvidas sobre. Tanto mais que existe esse espaço, no limite pode ser, tens que fechar a empresa e abrir outra, porque aquela não é o caminho, isso faz parte, não é? Portanto, isso é uma lógica muito norte-americana. A lógica norte-americana de falhar, aliás, há muitos CVs que vêm dos projetos que eles falharam, porque eles a isso contam como experiência. Nós, na Europa, contamos com um tipo incompetente, não é? Coisas diferentes. Mantém-se, fala-se há muitos anos, mas achas que no dia de hoje na Europa, sim, mantém-se, claro que se mantém. Aliás, tu tens uma coisa na Europa, então Portugal é pior ainda, que é anti-empreendedorismo, que é, tu, para abrir uma empresa, agora a empresa na hora é mega rápido. Para fechares uma empresa, anos para fechares a empresa.
e coisa, não sei quem. E nos Estados Unidos... A empresa não era passava por criar sucesso. Mas eles agora estão a trabalhar nesse processo de fechar a empresa, não é? Porque vai ser fundamental. Só isso é que permite lançar novamente as coisas, porque não tens um lastro de problemas sempre, não é? E nos Estados Unidos isto não existe. Fechar a empresa é super rápido. Super rápido. Havia, isto também obriga estas sessões de empreendedorismo, há a ideia generalizada, e na minha perspectiva errada, de que para quem começa uma empresa deve focar-se num único produto. Portanto, ser muito objetivo. Mas deixa-me já responder-te a isso, já sei o que vais dizer. Olha, e como eu sou matemática, ajudo a isso rapidamente. Sabes que na teoria das probabilidades, se tiveres mais ocorrências, a probabilidade de ser certa é muito maior, não é? Portanto, isso é o facto. Portanto, se tu tiveres 20 produtos, é muito melhor do que ter um produto, certo? O problema é que dos 20 produtos, e se tu já sabes também as ocorrências, dos 20 produtos só 2 é que vão dar, ou um. E entretanto, o dinheiro que tu tens é limitado. Se tu estiveres a fazer 20, o dinheiro vai todo num tiro. E portanto, tu não consegues nunca experienciar aquilo que eventualmente dá sentido. E portanto, o foco é só nesse sentido. O foco faz com que tu consigas canalizar o recurso que tu tens, que é finito no momento, que é o dinheiro, para te poder levar até ao caminho. Claro, agora tens que saber fazer isto inteligentemente. Se calhar não fazes um, não fazes dois, fazes três, mas não fazes muitos. E sabes, olha, outra coisa que me aconteceu às vezes, que na altura não com este governo, mas com o governo anterior, o Carlos Oliveira, secretário de Estado, que agora está na Startup Braga, ele tentou juntar um conjunto de empresas maiores, como não era o nosso caso, para ajudar as empresas mais pequenas a tentar ir na onda das maiores. Eu sempre que puder ajudar, vou sempre. E eu lembro quando fomos lá, entretanto, estávamos com uns 4 ou 5 maiores e depois estava um conjunto de empresas mais pequenas. E aquilo basicamente tinha as empresas que tipo, temos 6 produtos, 7 produtos, 8 produtos. A uma altura comecei a perguntar, mas vocês são quantos? Havia mais produtos do que pessoas. Como é que eu no caso, dar a cara por alguém que tem uma coisa que nem sabe qual é o caminho, porque não tens produtos, tu tens ideias na realidade, não é? Portanto, tu não consegues fazer isso não existe. Agora tens que fazer a cada momento o write-off das outras coisas, é porque perder é uma coisa muito dura, tu gostas daquelas coisas que estão a fazer, eu percebo isso, mas tu tens que as matar. Olha, vou-te dizer outro exemplo quando eu entrava na HP, por isso é que é bom trabalhar nessas multinacionais. Na HP tínhamos uma métrica muito engraçada, que era quando os produtos tinham consecutivamente 3 anos de pico de vendas, sempre a subir, no terceiro ano. No terceiro ano tínhamos que desenhar o processo de o matar. Nós tínhamos que matar aquele produto, tínhamos que preparar logo qual era o produto que a seguir ia tomar aquele, porque nós já sabíamos que se já estamos em 3 anos em pico, os concorrentes já se estão a desenhar para ir tomar aquilo. E, portanto, nós tínhamos mesmo de matar. E essas coisas são coisas muito importantes a aprender, que nós normalmente não gostamos, porque quem é que vai matar uma coisa que está a vender bem? É muito difícil, não é? Tens o exemplo de, olha, da Nokia, essa gente. Sim. E vocês são inteligentes a ponto de pensar, ok, não são todos a fazê-lo, não, o mercado a fazê-lo, vamos ser nós. Mas isso estas coisas são culturais, não é? E as pessoas dificilmente... Não, a HP está com muitos problemas. Mas a HP sabes porque é que está com muitos problemas? Porque entrou num jogo maluco de fazer M&A contínuo de coisas que pensavam que eram adjacências e não eram adjacências, eram empresas novas, uma ao lado das outras, que não conseguiram nunca juntar-se enquanto cultura. Porque a HP tinha uma cultura espetacular de empresa, porque era uma empresa de engenheiros, e quando comprou, por exemplo, a Compaq, que era uma empresa de vendedores, que ele nunca bateu uns com os outros, nunca. E, portanto, eles nunca fizeram este estudo de, não é? E depois há outra coisa importante perceber, olha, como nestas empresas como nós, não é? Que é as empresas que são os fundadores, os acionistas ainda das empresas, e as empresas em que os fundadores são basicamente capital e que têm lá gestores profissionais, porque o compromisso sobre as coisas é completamente diferente. A Hewlett-Packard era Hewlett-Packard porque era um senhor chamado Bill Hewlett e outro Dave Packard. E eles, enquanto eles estiveram na organização, a empresa tinha uma cultura que era uma cultura em que qualidade, pessoas, era o caminho. E quando eles morreram, aquilo entregou-se à gestão profissional, entraram os financeiros, mataram a cultura da empresa. Há muitas empresas que não passam da transição de fundadores para o momento seguinte. Olha, vou-vos dar um exemplo de uma empresa que vocês conhecem todos, Starbucks. A Starbucks, quando ele decidiu, vou sair e vou entregar a gestão, a Starbucks começou em colinho. Ele teve que voltar novamente. O tema é, será que a Starbucks vai conseguir um dia fazer a passagem?
Microsoft também teve essa fase com o Steve Ballmer, né? E agora Sim, mas a Microsoft teve, é outra vez aquela que não há receitas. Teve um presidente que soube há muito tempo fazer a passagem estando lá. Porque ele é um ausente dentro da empresa, porque ele é o main coach da empresa, mas não é executivo da empresa. Ele soube fazer isso muito bem. Acho que há muitos que têm que aprender isso. Mas, por exemplo, a Apple vez, quando eles tiraram o presidente fora, ela foi ao fundo. Quando o Jobs foi embora, ela vai ao fundo e depois ele novamente entra, não é? Portanto, é aquele tema das empresas e as pessoas, não é? Mas por exemplo, Starbucks é um caso muito complicado. Acho que uma vez vi um pitch do tipo da Starbucks, muito engraçado, em que lhe perguntaram a ele porque é que ele tinha feito a empresa sem financiamento. E ele, na altura, ele disse assim, pá, isso queria eu financiamento, mas eu só tinha uma ideia que era vender café caro. E ele disse, eu acreditava mesmo que café caro ia ter sucesso, porque era a experiência. Mas agora, passada esta fase, é ele que acredita mesmo, não é? Como é que vais passar aquelas coisas todas, não é? E depois, pronto, quando os líderes são muito carismáticos, é difícil depois fazer a transição. Uma outra questão que falou foi, quando estava a fazer a apresentação, foi um conjunto de empresas que compraram, ou ele contou, durante o processo. Nesse conjunto de empresas, que tipo de estratégia que tiveram? Se foi por crescimento num determinado local, se foi por tecnologia, se foi por aumentar o número de colaboradores técnicos? Podias escrever um bocadinho certo. Olha, foram sempre coisas diferentes, mas a coisa boa é... Fui seu colega na HP. É? Sei que a HP está encostado, já ouvi as 4 saídas. Só para dizer que foram sempre coisas eventualmente diferentes, mas que sabíamos a anteriori qual era a razão, ok? Umas vezes foi para comprar mercado, outras vezes foi para comprar tecnologia, outras vezes foi para comprar clientes. Isso sempre foi claro muito connosco. O que tínhamos era uma coisa que para nós era relevante. Nós só queríamos comprar empresas em que os fundadores ainda estivessem na empresa, não queríamos que capital estivesse lá dentro, porque quando está capital lá dentro, pá, aquilo já é muito difícil de comprar e a transação é sempre bastante cara. Queríamos que elas fossem EBITDA positivo, mas ainda que fosse tipo €1, porque haveria dentro da organização uma cultura para a rentabilidade. E basicamente estas duas coisas. E depois era a rentabilidade, tipo ser EBITDA positivo, e que os fundadores ainda estivessem na empresa e não tivessem veículos financeiros na empresa. Eventualmente tivesse um loan, mas não tivesse VCs, equity funds e essas coisas do género. E depois de learning de compra, uma das coisas importantes foi pensar assim um bocadinho, que é se pensar assim um bocadinho do lado, nós comprámos uma irlandesa, uma inglesa e uma americana. Assim, sentados assim do nada, sempre pensamos que, pá, os outros tipos, ingleses, americanos, aquela coisa, não é? Tipo, o facto é que lembra-se que eu vos disse que nós tivemos 9 meses a escrever aquelas coisas, todos os processos, quando nós começámos no processo de preparar a compra, tu quando vais fazer uma compra também tens que vender a tua empresa, por estranho que pareça, porque se fores vender aos fundadores, tu não só estás a comprar-lhe a empresa, mas estás-lhe a comprar a família, porque aquilo é a família dele. E portanto ele também tem que perceber que não só o valor é relevante, mas que depois a família fica bem acolhida. E portanto quando nós estivemos a explicar todo o processo, como é que era, como é que ele ficava, se comprássemos, quando é que eles iam fazer, quando encaixavam, aquela coisa toda, deu aos fundadores a garantia que a minha família vai ficar bem contada, vai ficar bem tratada. E isto só para vos dizer que isto, à partida logo, é um desconto na compra, direto. Okay? Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa importante para nós, quando estamos a fazer esse ciclo, perceber no dia a seguir como é que nós vamos fazer o merge. E é muito importante quando se compra empresas, e vocês viram as grandes falhas das empresas, porque são culturas diferentes que chocam e aquilo não dá, não é? Se a tua empresa tiver uma cultura e se estiver sedimentada em um conjunto de processos, do outro lado, se ela tiver da mesma forma, tu vais ter ali um clash muito grande. O que é facto é que quando nós compramos estas empresas, o que nós fizemos foi, ok, nós somos assim, estamos assim, como é que vocês estão? E nós reparámos que estas empresas estavam no processo normal, típico, de empresas que começaram e depois estão-se a organizar, ainda que eram grandes. E portanto nós já sabíamos que, bem, no final do dia, nós vamos ser muito mais bem organizados, vamos ser uma casa muito mais acolhedora para as pessoas, onde eles vão ser muito mais confortáveis. Portanto, nós acabámos por, ao final destas aquisições, haver um método que nós temos, nosso, em todas elas nós fizemos
o M&A todo sempre em 3 meses. Learning também, no dia que nós chegamos e anunciamos a compra às pessoas, não é? Aos empregados, nós dizemos sempre nesse dia qual é o dia do fim do M&A. Porque trabalhar para uma meta é uma coisa fundamental. No nosso caso, nós definimos sempre 3 meses, portanto, era hoje, daqui a 3 meses nós fazemos. O que nós fazemos é garantir que tipo 80-20, tipo 80% das coisas estão feitas sabendo que 20% das coisas têm alguma complexidade, mas a 80% que é a cultura da organização, no fundo, fica feito. E para isso nós basicamente desenhamos os macroprocessos, todos. Nós definimos quem é o peer do nosso lado, do outro lado dizemos quem é o peer deles, nós mapeamos aquilo. Quando eles não têm um processo, o nosso fica logo do lado de lá, direto, portanto já fica logo aculturado. Quando há processos dos dois lados, eles sentam-se e têm que fazer o best of breed do processo, e quando eles têm e nós não temos, nós por natureza acolhemos o deles. E nós conseguimos fazer isso tudo muito rapidamente sempre. Portanto, desenhámos isso e isso fez com que, acho que nunca tivemos um problema de grande insucesso no M&A nas diferentes culturas, como disse, Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda, Brasil e Portugal. Com base na sua experiência, e atendendo que são microempresas, quais são os principais elementos diferenciadores? Não me percebi a pergunta. Atendendo à sua experiência, sim, ao contexto das microempresas, ou startups, na sua opinião, quais são os elementos diferenciadores das empresas portuguesas no mundo? Nunca me interessa nada das empresas portuguesas, das empresas no mundo, as diferentes. Até, olha, é teres uma boa ideia, é a primeira coisa de todas, é teres uma boa ideia. A segunda é que tu consigas convencer um conjunto de gente sénior à volta da tua ideia, que te ajuda a melhorar a tua ideia, e depois percebes que consegues fazer um pitch a um conjunto de clientes que te possam comprar conceptualmente essa ideia, porque vão ser eles, na realidade, os teus primeiros embaixadores daquilo que tu vais fazer. Caso contrário, a coisa não vai dar. E, portanto, se conseguires fazer isto bem, acho que tu tens uma probabilidade de sucesso. Agora, nós achamos sempre que temos uma boa ideia, por isso é que nós temos que validar essa mesma ideia com os teus advisors e com clientes potenciais, porque grande parte das ideias, olha, que em nós tempos foi uma coisa destas e vieram um conjunto de pessoas ter uma ideia e eu agora já eventualmente sou um bocadinho mais bruto, mas numa lógica positiva para as pessoas, mas dizer assim, pá, olha, a tua ideia nem é ideia, pá, esquece. E, porque não vale a pena, são coisas que as pessoas estão tão convictas sobre aquilo, mas que não são fazíveis, não é? Portanto, temos que saber fazer esse passo. Nós aproveitando as ideias, etc., nós cá ouvimos muito as duas opiniões, que é a importância do plano de negócio, não é? Porque ideias há muitas, mas executar o plano de negócio é que vai colocar a ideia, transformar a ideia em empresa. Existem ideias e existem empresas, tanto que o modelo da Forbes é um plano de negócio suficientemente estável e rentável. Isso é a definição de startup, segundo eu. A minha questão é o quão importante é, tendo em conta que tiveram os 12 a trabalhar das 6 e 1 a trabalhar no plano de negócio, ou seja, o quão importante foi ter este plano de negócio suficientemente estruturado e escalável, e qual foi o impacto versus o plano de negócio adaptável, como quando isso estava no Brasil, e que ia se adaptar em tempo real às funcionalidades. Ok. Olha, só dizer, não há planos de negócio adaptáveis. Sabes porquê? Porque isso quer dizer que não tens um plano de negócio. Só podes adaptar um plano de negócio que tu tenhas. E, portanto, se tu tiveres isso, tu podes sim adaptar. E, portanto, na realidade, estás a dizer isso no Brasil, quando nós, ainda não contei aqui uma coisa que vou contar agora, quando nós vendemos, no fundo, aquele conjunto de coisas que depois se tornaram produtos, no final, eles dizem-nos, epá, mas nós queremos que vocês desenvolvam mais uma coisa. É o que a malta disse, epá, nós não vamos poder porque temos esta coisa toda. Eles pensavam que a gente tinha, não é? Portanto, mais uma, tipo assim, como é que a gente vai dizer, mas não temos as outras. E, entretanto, eles foram tão insistentes sobre aquilo, eles disseram, não, mas isto é importante, é fundamental, não sei o quê. Basicamente, nós depois reunimos todos e dissemos, pá, vamos ter que fazer, porque eles acreditaram tanto em nós, vamos ter que fazer um esforço adicional. Isso que nós não queríamos fazer, nem teve na nossa ideia, é o que nos tornou a maior empresa do mundo a fazer o que nós fazemos. Ok? E para dizer que se nós não tivéssemos um plano, que nós sabíamos basicamente qual é o guideline e depois adaptar esse plano, hoje em dia nós não existíamos. Portanto, nós conseguimos fazer isso porque nós soubemos que aquilo era uma adjacência de uma coisa que nós fazíamos e não era completamente diferente, porque senão era outra empresa. Mas sim, mas tens de estar preparado para mudar, porque uma coisa é certa, os business plans são todos, quase todos, falhados, mas são um caminho para, não é?
Só que se pudesse acrescentar aí, esse processo desse momento em que não tem nada, só tem ideia, nem só tem o mock-up, como é que é numa reunião? Ou seja, como é que apresentam isso? Como é que é a linguagem? Olha, numa reunião, como é que conseguem manter a segurança e Olha, sabes dizer mesmo que têm as coisas feitas? Sim, vou-te responder à pergunta da melhor forma como eu fui enganado, que era, eu trabalhava na Hewlett Packard, portanto tu imaginas Hewlett Packard, ou que imaginas hoje, sei lá, uma Nokia Siemens, imaginas um conjunto de empresas que para ti, conceptualmente, tudo existe, não é? Certo? E portanto, tu pensas aquelas empresas grandes, R&Ds, aquelas coisas. E quando eu estava então, já no fim, na HP, nós concorremos para um projeto na PT de gestão da rede de telecomunicações, multivendor. E portanto, aquilo era feito com a HP Singapura. Portanto, nós fomos com eles lá, eles PT, fomos lá, vimos aquilo tudo espetacular, não sei o que mais, vendemos um projeto de não sei quantos milhões. Aquelas coisas na altura que se pagavam muitos milhões. E portanto, quando aquilo acabou, não sei o quê, o PT meteu a encomenda, não sei o quê, falámos com os nossos colegas internos, bem, então, treinem-nos lá no software para eles, mas não temos software nenhum. Disse, mas como não têm? Então nós só temos ecrãs e coisas, agora vamos ter que fazer isso. E foi quando eu me dei o clique, se isto existe numa empresa destas, existem todas as empresas na realidade. Nós, muitas das vezes, estamos tão longe da coisa que acreditamos que isso não é o início de... Mas o início das coisas são sempre como uma fase de teste de alguma coisa. Poucas coisas são feitas a partir de um desenho final que já teve um investimento brutal de uma coisa que depois ninguém quer, não é? Mas eu próprio também não tinha percebido isso, pensava que isso não era assim. E, portanto, o que tu tens que fazer é, sobretudo, acreditar que tens capacidade e competência para depois executares. Portanto, tu tens é que ter realmente depois as valências todas e as competências das pessoas para executar aquilo que comprometeste, porque só vais falhar uma vez na vida depois, eles nunca mais te vão comprar. Mas quando falamos como se já existisse mesmo ou... Claro. Para a semana, e depois, mas e essas questões temporais, não é? Claro, do Brasil. Claro, tu determinas o timing das coisas que tu achas que vais poder fazer, sabes que depois é a vida, não é? Se vocês chegassem para vender por 5 milhões, o que é que não é esperável que vocês entreguem já no dia seguinte, por exemplo? Ou o que é que vocês já dizem? No vosso caso em concreto. Basicamente tu jogas também com o plano do resto da empresa que tem que juntar um conjunto de aplicações para encaixar umas nas outras e portanto isso joga-te no teu plano em que tu sabes mais ou menos o tempo que tu tens, a dimensão da equipa que tens para conseguir chegar lá. Mas basicamente estás no campo de tudo o que é hipotético. A única coisa que eu me disse é que todas aquelas coisas que tu fores dizendo que vais fazer, quando nós dizíamos aquilo, mas depois no dia à noite, a seguir, nós íamos todos desenhar ali um planozinho, saber se conseguimos fazer aquilo, as pessoas necessárias para... Agora, também é verdade, quando fazes um desenho de projeto com base no nada, tens ali um conjunto de falhas, não é? Mas, por exemplo, no nosso caso, nós cumprimos todos os dados e todas as datas que tínhamos que fazer. A qualidade da coisa, nós, em background, tivemos que passar horas e horas a resolver coisas, dias e noites. Eu lembro cada vez que me telefonavam do Brasil, pensava, estoura tudo outra vez. Portanto, a versão 1.0, mas tu vês que a Microsoft, por exemplo, chegou a um ponto tal, agora já não sei muito bem o que é, mas quando eu era CIO das telecomunicações, eles vendiam-te, tu pagavas as versões beta que tinham erros. Compravas isso. Era mais barato, mas era a forma de tu testares e sentiste parte do ambiente. Portanto, não é uma coisa de outro mundo. Agora, quando és pequeno, tu não tens essa hipótese. Tens que fazer isso tudo em background, porque a imagem que tens que dar é sempre que a coisa funciona, não é? Mas não é diferente do resto. Agora, tens mesmo que garantir que aquilo que estás a propor, tu tens competência e valência para o fazer. Isso é fundamental. Por isso, mas estás a dizer, claro que depois, quando estás a fazer aquilo, também é a única vez que tens uma coisa muito boa, é que não tens legacy. Porque cada vez agora que nós temos que fazer uma nova release, temos que mudar tudo as outras coisas, todas mais as novas features. Naquela altura não existe nada, não é? Portanto, aquilo é lindo, não é? É tudo rápido. Mas e depois acreditas mesmo. Mas sabes, quando tu fazes uma startup, se tu não tiveres paixão pelo que fazes, dificilmente vais fazer a empresa vingar. E se tiveres paixão, tu consegues vender basicamente o que tu quiseres. Mas a questão, no meu caso é, e antes de também estar aqui envolvido no incubador, era primeiro tinha estado fechado no escritório durante meses até ter o produto feito e depois já podia falar dele. Mas isso não, exatamente. É por isso que eu estou a dizer que os americanos são muito marketing and sales, porque basicamente com marketing eles vão testando sempre a aderência e depois vão fazendo a coisa adaptando
a cada momento, não é? Hoje em dia, então, as aplicações, então, com as cloud, as aplicações vão mudando a cada dia, não é? Tipo, aliás, eles hoje em dia até põem as features estás sempre a mudar as features, tu nem percebes porque eles estão a testá-las sempre, depois retiram e põem, mas hoje em dia é muito mais virtude que no passado, que é muito mais monolítica desenvolver isso. Mas acho que, sobretudo, não tens que ter vergonha e depois tens que garantir que vais fazer o que propões, mas não tens que ter vergonha. Olha, vou dizer um caso que eu não vou dizer o nome da pessoa porque é uma pessoa muito famosa em Portugal. Quando eu estava a fazer uma apresentação, ele diz-me assim, mas, tipo, você é super convencido. E eu dizia, então, eu tenho a certeza que vou conseguir fazer. Não sou convencido. Sou realista. Portanto, eu só, mas também não estava a dizer que ia fazer uma coisa que eu não conseguia fazer, porque isso não podes fazer, não é? Porque depois destróis a tua credibilidade toda. Mas aquela que tu achas que consegues. Uma pergunta. Começar a Madalena, desenvolver um produto novo e a minha dúvida é, nós para desenvolver um produto, a melhor forma de o tornar visível será ir ter com as melhores pessoas do mercado, não? São as mais caras. E agora temos esta Mas as melhores pessoas do ponto de vista do desenvolvimento do produto ou cliente? Ou a distribuição, ou a parte do desenvolvimento do produto, Ou distribuição, o que é que queres dizer com isso? Porque é um compostor, estamos a desenvolver um produto primeiro, fisicamente, Ok. distribuir. Como é que vai ser? Se calhar aqui falar com quem percebe, seja cá, seja em Espanha, seja na Alemanha, quem percebe. Mas realmente também para chegar a essas pessoas é muito caro, não é? Não, chegar é muito barato. Não chegar, pois não, mas para elas poderem fazer o apoio já é caro, não é? Caro, depende, claro. Olha, sabes que há uma coisa muito engraçada que é, muita desta gente não fala contigo porque não os contactas, porque achas que eles são intocáveis. Sério. Por exemplo, eu não sou desse nível, mas quem me mandar um e-mail, eu respondo sempre. Sempre. E acho que muita gente está disponível para fazer isso. O problema é que nós inventamos uma coisa que aquilo é difícil. Não, mas não é? E depois, se a pessoa até achar que aquilo tem sentido, vai de certeza ter tempo para ti. E depois, se tu quiseres que tenha mais tempo para ti, põe um cúmplice. E o cúmplice é dizer, olha, dou-te. Pois essa era a minha questão. É interessante essa Não te podes dar uma coisa que não vale nada no início. Dá. E quando dá, se a pessoa aceitar, passou a ser teu cúmplice. Eu já aprendi que se não é o meu core, não o devo fazer. Exatamente. Cada vez mais. Exatamente. Tenho uma empresa e sei perfeitamente Exatamente. quando tentei fazer tudo. E chega a certos pontos e digo, não, só perdi foi dinheiro. Claro. Não é o meu core. Claro. Sei que estava a perguntar esta questão de quando vamos lançar o produto, ele tem que ser bem lançado, não é? Claro. Porque o produto também é muito giro, até pode ser uma ideia muito gira, mas se não for bem lançado no momento certo, na altura certa, com a pessoa certa, até pode ser giro, mas não vai ser vendável, não é? Claro. Por isso é que eu acho que é importante chegar a essa... Outra forma muito boa de fazer isso é conseguires fazer isso com um cliente oferecendo-lhe aquilo. Mas que ele para vos dizer que o oferecer nunca é bom no sentido que não há um commitment do lado deles, mas podes oferecer fake, no sentido em que, olha, eu ofereço-te, mas fica contratualizado que assim que nós terminarmos tu tens que ser reference, os clientes podem vir cá visitar-te e isso vale muito dinheiro. Muito dinheiro. Portanto, podes fazer e jogar isso. Porque ele fica teu cúmplice e a partir daí ele também quer vender porque quer ter sucesso dele mesmo. Portanto, há muitas maneiras inteligentes de fazer isso. Agora, é verdade, se não tiveres a aderência de quem é o mundo real... Já agora, era só para pedir uma opinião e um feeling do que é que vai acontecer no setor dos mídia e que está ligado agora... Ouviste hoje a notícia da Google? Não. A Google vai concorrer com a Netflix, vai passar a produzir séries. Ah, é? Ok. Pronto. Então tinha a ver com o facto da distribuição agora, quem distribuía passou também a produzir, no caso do Netflix. Por exemplo. E tinha a ver, se calhar, um bocado com o que se passa com as telcos, e é uma pergunta de uma opinião do Rui, o que é que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Já se ouviu movimentações que as telcos estão para comprar grupos de mídia, já se ouviu isto há muitos anos, mas cada vez mais. Tal como aconteceu com os SMS e com a voz, os overtops baixaram o negócio das telcos e basicamente elas estão a procurar, digamos, outro tipo de caminho. A pergunta que eu faço é, tendo em conta que os conteúdos das televisões clássicas também são muito... As audiências são conteúdos muito específicos, estamos a falar de novelas e futebol, se não valeria a pena
esse bolo de dinheiro, elas próprias também criarem conteúdos de raiz, no sentido em que a pergunta é... Elas quem? As próprias telas. Uhum. Olha, Criarem grupos... não sei se te lembras, mas há uns anos atrás a Telefónica comprou a Endemol. A Endemol era a grande produtora daqueles concursos. Porquê? Porque os operadores de telecomunicações, a uma determinada altura, disseram: pá, nós vamos por este caminho porque nós precisamos de crescer a nossa receita. Não sei se sabem, mas na tecnologia de telecomunicações existe os dumb pipe e os smart pipe. Dumb pipe é tipo quase que um operador ser uma EDP, em que é um distribuidor. Ponto. Era como pensares hoje em dia nisso, que a EDP vai fazer uma série para dar na televisão para que a pessoa tenha sempre a televisão ligada para gastar mais energia. Isso não passa na cabeça, vai não? Os operadores de telecomunicações acham que se fizerem a série, a pessoa vai ligar muito lá ao telefone, whatever, ou cabo, para ver muito mais e conseguir gastar isso. Pá, isso é a mesma coisa que dizer que há uma indústria, que é uma indústria que se chama indústria dos conteúdos, Hollywoods da vida, essa gente, agora nos Netflix, porque as coisas mudaram, mas essa indústria é uma indústria de gente tola e que os outros aparecem e dizem assim: pá, esquece, eu agora é que vou fazer isto. E de repente substituem-se a... Portanto, se me faz a minha pergunta, eu acho que isso nunca vai acontecer bem. Acho que estas coisas cíclicas acontecem sempre, que é a tentativa de... e portanto vai haver sempre aquela... Eu também costumo dizer com piada que é... Isto depende das empresas de consultoria estratégica. Têm que vender sempre projetos, não é? E quando já venderam projetos de M&A, têm que fazer projetos de split de empresas. Eles têm que se perpetuar, não é? Portanto, eu acho que as coisas estão desenhadas para que as pessoas trabalhem em conjunto. Portanto, acho que os operadores de telecomunicações vão ter que eventualmente trabalhar numa lógica de fazer as melhores parcerias com os melhores, sendo eles mais eficientes naquilo que fazem. E, portanto, hoje em dia, pensas que um operador está a gastar dinheiro a fazer um conteúdo, se calhar, foco. Se calhar não devia fazer isso, devia ter uma rede muito mais barata do ponto de vista de manutenção, para que a margem libertada naquilo pudesse pagar tudo o que é, no limite, uma exclusividade de uma distribuição de um conteúdo que os outros não têm. Portanto, não sei qual é o caminho certo, isto, porque, como disse, isto é ciclo. Eu já vi o contrário, já vi que, entretanto, começaram a fazer isto, agora está a Altice a tentar fazer este caminho. Acho um bocadinho tolo pensarem assim: epá, vocês que há 100 anos faziam filmes, vocês não são, agora nós é que somos bons nisto. Há outro desafio que é, e falaste na dura, que é o facto de, por exemplo, em Portugal, a receita do digital, 80% são para duas empresas, neste caso o Facebook e o Google, não para duas empresas. E isso levanta outros problemas que têm a ver com o ecossistema, que é o facto de, na produção dos conteúdos, não estar a chegar dinheiro, e como vemos há uma crise nessa área, e de profissionais da área criativa, etc., aí para fora. Certo. Faz com que o ecossistema esteja desequilibrado, no sentido em que temos duas empresas que não produzem, mas têm 80% agora das receitas do digital. E depois assiste-se a outra coisa interessante, e nós temos essa experiência que às vezes, quando chegamos a um publisher e alguém que tem conteúdos e perguntamos que formato é que ele usa, usam sempre coisas da Google e do Facebook. O que não quer dizer que não se use, no caso das redes sociais tem que se usar porque é lá que está alguma coisa. Mas falta alguma inteligência em trazê-los para outros locais certo. que eles possam fazer. Mas sabes que isso é o problema da escala, não é? Porque eles têm uma escala tão grande que neste momento já têm dinheiro tanto para testar um conjunto de outros conceitos. Se eles agora se meterem, a Google verdadeiramente se meter a concorrer com a Netflix, tem muito mais dinheiro que tem a Netflix, certo? Quer crer que eles conseguem fazer uma Netflix em pouco tempo, não é? E depois como é que tu consegues fazer isto? Agora tem que se fazer a cisão da cadeia de valor e isso tem que ser regulatório, não é? Porque não há outra forma, porque vai-se criar um monstro que basicamente um monstro, pela escala e dimensão que tem, vai libertar dinheiro para fazer tudo. Um dia destes fazem operação de comunicações, fazem uma central elétrica, tem tudo, não é? Mas isso é regulatório, deixou-se criar isso. Agora, quais são os dois canais, tipo, tens a TVI, não sei quais são os dois canais que tu mais vês? Eventualmente é Facebook e Google, não é? Toda a gente no mundo vê esse canal. E portanto, pá, é o que é, não é? Um dia deste vai aparecer outros, mas é assim, não é? Mas o mercado das telecomunicações é feito também por desafios, que começou agora, por exemplo, com o fim do roaming a nível europeu.
Portanto, Sim, mas isso era só um cascal adicional. Eu julgo que se está a assistir ao começo do fim dos pequenos operadores, que não existem em Portugal, a criação de grandes grupos, como existem nos Estados Unidos, em que vamos ter 2, 3 operadores a nível europeu. Nos Estados Unidos não existem muitos operadores, ao contrário do que Nos pensas. locais, nos estados, Sim, muitos operadores. tem muita dimensão. Sim, muitos operadores. Mas esta história do roaming era uma coisa que era permitida adicionalmente para se ganhar mais dinheiro, não é? Mas existe um dinheiro, existe um investimento nos operadores para conseguires fazer um roaming. Isto não é uma coisa assim tão simples como. Mas só para dizer que é um tema regulatório, foi uma decisão regulatória. E isto do Google e do Facebook, neste momento, só com decisões regulatórias, não é? Caso contrário, está-se a criar um monopólio total, não é? E os operadores têm que... Olha, outro que se está a criar que as pessoas não estão a perceber, a Amazon. A Amazon, como sabem, não tem resultados positivos, já teve agora, não é? Mas não tem resultados positivos, porque foi desenhado um modelo de negócio que é crescimento do número de, basicamente, utilizadores, certo? É assim que é monetizado, ela está na bolsa e é assim na bolsa que a bolsa se paga. E, portanto, foi-lhes permitido crescer continuamente, tendo resultados negativos, aumentando a área de influência. E, portanto, desde eles e o Alibaba são os maiores do mundo, no fundo, no marketplace transacional. Mas aquilo tem uma dimensão tal que eles agora compraram uma cadeia, como vocês sabem, a Whole Foods, nos Estados Unidos, que tem, na Inglaterra, tem 450 lojas. E entraram no físico. Mas eles têm uma dimensão tal para comprar o Walmart. Eles são muito mais valiosos. O Walmart é o maior do mundo. Portanto, no limite, eles conseguem chegar, de repente, ao contrário, a serem o maior físico e o maior online. E depois como é que tu consegues partir isto novamente? Só o relatório, quando disser que o mercado tu não podes ter mais do que... Mas vocês sabem que, por exemplo, em Portugal, a Jerónimo Martins e a Sanai são os maiores, certo? Mas há uma lei regulatória que diz que eles não podem ter mais do que um determinado valor. Ainda assim já é muito grande, não é? Mas só regulatório, porque eles dois tinham a dimensão para ficarem sozinhos com tudo. Mas faz parte. Mas olha, dito isto, eu também gostava de ser monopolista. O sonho de todas as empresas é ser monopolistas. Mas também depois não é interessante. Mas ganha-se mais dinheiro. Sabes que é interessante? Depois vais lançando outras atividades e outras coisas tuas dentro disso. Em que aí já não é monopolista. Exatamente. Como é que tens uma guerrinha? O caso da Google é que, ao criar a Alphabet há uns anos atrás, coloca-se num sítio muito bom para criar um monopólio com o YouTube, não é? Com o Google, tentaram criar o Google Plus, E a tua empresa, se tiver muito sucesso, eles são logo o candidato para comprar. Portanto, não sei se vocês sabem, mas o maior mercado de M&A do mundo é o mercado na área de healthcare. Porquê? Não sei se vocês sabem que, tal como na tecnologia, aqui muito mais informática, né? Que é um bocadinho mais fácil no sentido é com o computador tu fazes as coisas, mas a outra tem um bocadinho mais complexidade. Mas imagina que os laboratórios ganham muito dinheiro a vender o produto final, que é os medicamentos, não é? Portanto, se vendes muitos medicamentos, é muito melhor do que venderes poucos medicamentos. Exemplo, SIDA. SIDA hoje em dia, tu não morres com a SIDA, mas tens que ter basicamente um caldo de medicamentos tomado durante não sei quanto tempo. Se esse caldo de medicamentos fosse uma vacina, já viste o que dinheiro que eles perdiam. Portanto, é muito melhor ser um caldo de medicamentos que uma vacina, que é um one-time shot, adeus. Existem imensas startups que todos os dias estão a inventar estas coisas. Como os startups não têm muito a perder, vão tentar arranjar logo o Holy Grail, não é? Portanto, empresas que acontecem próximos destas coisas são compradas logo à partida por estas empresas para desaparecerem. Porque aquilo vai-lhes matar aquele negócio à frente, ou então, em vez de eles estarem a fazer R&D e a gastar muito dinheiro, estas empresas a fazer, eles compram aquilo que é o R&D feito. Portanto, a Google está numa dimensão tal que ela própria já é uma coisa dessas sozinha, não é? E a Facebook também, não é? Olha o caso de Facebook com o WhatsApp. A compra do WhatsApp, que é estupidamente cara, é feita inteligentemente por eles, porque se aquilo é comprado, sei lá, pela Google, de repente eles estavam num mercado de iguais, numa coisa que não lhes interessava. E portanto eles conseguiram fazer isso muito rapidamente. Portanto, agora já estás numa dimensão que já consegues fazer isso, matá-los sempre, não é? Portanto, o teu sucesso
vai ser eventualmente no limite uma boa transação para ti de um exit, não é um trade sale, porque eles não te vão deixar sair nisto, porque sabes que depois ficas sempre a pensar que quando estiveres a ter muito sucesso, eles podem desenvolver uma coisa e matam-te, e tu ficas a pensar, vou esperar, não vou esperar, vendo, não é? Como desperdício disse, é o Snapchat. Se o cliente comprar o Snapchat, não consegue, cria no Instagram, no Stories, qualquer coisa do género, e mata o Snapchat. Exatamente. Está a morrer ao pouco. Exatamente. E outro exemplo foi a Microsoft, portanto, o Skype fez a divisão por custos dos users. Eles queriam só os users, praticamente, do Skype, não era para o da tecnologia. Claro. Já agora, em relação aos produtos e serviços, as empresas, é a impressão minha, as empresas estão muito formatadas a ter produtos, muito primariamente, depois a seguir vieram os serviços, e hoje em dia fala-se mais em experiências, não tanto em produtos nem em serviços, mas em experiência de utilização, e essa história do Starbucks é o exemplo claro disso, mas qualquer coisa que nós compremos hoje, compramos uma marca, porque queremos ter uma experiência de utilização daquela marca, daquela funcionalidade. Como consumidores, se for business to consumer, se for business to business, a mesma coisa. Uma outra empresa vai querer ter uma tecnologia que a ajude a simplificar, por exemplo, essas integrações que são feitas, e isso é uma experiência, pode também chamar um produto, mas é uma experiência que eu vou ter enquanto empresa. E porque é que as empresas hoje não dizem assim, estamos a criar uma experiência para outras empresas e ainda falam em produtos? Estou a tentar ouvir-te e pensar como é que eu ia vender isso. Percebes? Vende-se mais facilmente como produto? Sabes que a coisa mais fácil é uma coisa tangível, não é? Tu consegues vender este candeeiro. Uma coisa é dizer assim, eu vou-te vender uma experiência de um candeeiro. Que é mais difícil. Percebes? Por isso é que as coisas físicas são sempre mais fáceis de vender. E agora o tema é essa, a coisa física for soft, no sentido de software, tens uma coisa melhor, que não tens uns custos importantes de logística associados, não é? Portanto, o processo de fazer software em cloud é o melhor dos sonhos, não é? Para ter uma ideia, a cloud na realidade foi inventada pela IBM há muitos anos atrás, numa coisa chamada Office Bureau, que era basicamente um mainframe em que as pessoas depois faziam lá tarefas e depois eles entregavam os resultados das tarefas, não havia era telecomunicações. E, portanto, isso era difícil, porque tinha que ir com uma banda, fazia, executava e voltava para trás. Mas, hoje em dia, executando isto, basicamente, os mainframes não são nada mais do que aqueles a Azure da vida ou a Amazon da vida, uma nova tecnologia. Mas a diferença disto tudo, como vos disse, é a escala e a logística. E, portanto, se tu conseguires fazer que o teu produto seja algo que esteja para todos num ponto base, isso obviamente que é o essencial. Quando tu dizes agora, tipo, a experiência, claro que as pessoas gostam das marcas, não é? Tipo, o desejo de qualquer empresa é que seja aspiracional, tu compras por... eu dizia às vezes como piada que era nos ERPs, achava que a uma altura toda a gente comprava um ERP, o mais famoso é capaz de ser a SAP, não é? Eu achava que tipo, as pessoas no almoço estavam todas a almoçar assim, mas tu não tens SAP? Também tens que ter. E tipo, comprava. Mas o Primavera Software também faz. Mas é Primavera, não é SAP. E portanto, acho que isso influencia as pessoas. Portanto, o nosso desejo sempre todo é que o brand da marca seja também um fator de influência na decisão da escolha, não é? E, portanto, esse é o caminho para teres isso, tens que ter estas coisas todas, tens que ter uma boa experiência, tens que ter um bom serviço de apoio a cliente, tens que ter as pessoas motivadas dentro da tua empresa, é tipo uma bola de neve. Mas sem dúvida, no final do dia o que interessa é o teu produto, seja ele físico, não físico, as pessoas compram é aquela coisa. Recuando um bocadinho ao primeiro caso da Oi, eles sabiam que era a primeira vez que vocês estavam com um caso, portanto, isso também pesou no facto de eles saberem que se calhar tinham mais oportunidade de... Sim, eles mais na linha do que eles pretendiam. Isso, e também no preço. E no preço que é. Se eles comprassem, por exemplo, os competidores à data daquilo que nós fazíamos eram capazes de ser a Oracle, aquelas empresas. E o preço, por exemplo, eu lembro que nós vendemos uma solução de fazer cobranças, que a melhor solução é de uma empresa americana chamada AMS, que nós vendemos o pack todo, todas as coisas por 5 milhões, a AMS só aquela custava 23 milhões. E eles tiveram as mesmas facilidades feitas por nós. E, portanto, eles conseguiram ter acesso a uma coisa que também não teriam de outra forma, porque não iam gastar aquele dinheiro todo, não é?
jogaram um bocadinho com isso. Eles pensavam que nós já estamos muito mais avançados no que estava feito, mas isso é outro tema. Foram o vosso cliente de referência para São hoje, continuam a ser. Aliás, recebemos ontem uma encomenda de 8 milhões. Continuam a ser. Vamos ter jantar aí para a malta toda. Mas lá no Rio de Janeiro. Tens que levar irmãos porque alguém pode lá ficar. Por acaso vou estar lá para a semana. Vais? Não oi? Não oi? E como é que se mantém os trabalhadores motivados? Olha, primeiro não te chamas trabalhador. Então chamas-lhes como? Os bidus. Os bidus. Os bidus. Olha, por acaso tivemos essa conversa aqui há uns tempos lá em Braga. Sabes que eu acho que hoje, passado este tempo todo, acho que tu mantens as pessoas motivadas quando a empresa estiver a crescer. Acho que a coisa mais importante é que a empresa esteja a crescer. Esse tem que ser o teu maior foco, porque quando as empresas estão a crescer há imensas oportunidades para tudo. Há projetos giros, há novas áreas de negócio que podes fazer, as pessoas são aumentadas, o teu desígnio é tens que sempre fazer a empresa crescer. Quando a empresa não cresce, tu começas a olhar para o espaço do outro, o outro foi aumentado, eu não fui, e há imensos problemas associados a isso. Portanto, o gestor, o maior e mais importante coisa que ele tem que fazer é garantir que a empresa esteja sempre a crescer. Acho que é isso. Se Portugal é só um ponto, não faz sentido ter só o desenvolvimento em Portugal? Ou se é que tem, não sei. O mercado é tudo. Ou seja, os clientes-alvo são tudo. Tu não podes ter as coisas todas num sítio, não é? Depois, do ponto de vista de racionalidade, tu vais fazer as coisas onde, se for mais rápido, mais competitivo, tiveres os melhores skills. Portanto, nesse aspecto, em back-office tem sentido um sítio. Front-office, quanto mais tiveres, melhor, não é? Sim. Continuamos a estar em Braga. Sim. Agora começa a ser complicado, não é? Porque agora não há pessoas em Portugal de tecnologia, aliás, toda a gente que estiver aqui, que for de tecnologia de informação, que estiver interessado em trabalhar connosco, vai, pode ser em Aveiro, se calhar vamos a considerar também abrir em Aveiro. Mas a ideia é viajarem pelo mundo, na realidade. Já temos essa experiência. Já agora, em relação pensei que ias mandar currículo. Há aquela malta que pode trabalhar em qualquer parte do mundo e podem ser colaboradores, ou qual é que é a sua opinião em relação a isso? Como é que é? Em relação aos nativos digitais, aqueles que baixam o computador, estão ligados à internet, estão ligados à empresa, mas não estão fisicamente com os colegas, pelo menos com muita frequência. Hoje é uma realidade e há muita gente a mudar-se para sítios como Salvador, Chile, coisas desse género. Salvador o quê? El Salvador, dizes tu? Uhum. São países que recebem, já estão-se a preparar muito bem com boas ligações, com baixos custos, boas ligações à internet, baixos custos de vida. E estão-se a ligar principalmente esta rede internacional de pessoas que podem trabalhar para qualquer parte do mundo, porque basta-lhes um computador e depois são motivados pelos desafios diários que têm, pelos desafios semanais e mensais. Tu gostas de filosofia também, não gostas? Tu gostas de filosofia? Parece que estás a ter uma visão filósofa do mundo. Porque essa coisa que tu dizes é tipo... Sim. Vou dizer, é real no sentido em que... Tenho vários colegas que estão a trabalhar assim. Eu sei. Mas agora pensa no ponto de vista da empresa, em que tu tens que ter um caminho em que as pessoas têm que entregar algo, em que esse algo tem por base, início, a ideia, em que as pessoas, quando têm a ideia, têm que a partilhar e têm que acreditar nessa ideia e depois têm que começar a executá-la e como começar a executá-la no início tu tens que ter uma proximidade porque é a única forma que as pessoas conseguem fazer. Portanto, o que estás-me a dizer, e eu também acho que isso é o caminho, mas são para estágios diferentes das organizações para funções e tarefas específicas. Por exemplo, no nosso caso, os comerciais, que é uma tarefa dentro da organização, acedem e então, quanto mais estiverem próximos dos clientes, mais relevante do que estarem próximos
de um back-office onde não há clientes, não é? Eu costumo dizer sempre assim, pá, o que é que estou aqui a fazer no escritório que não há aqui nenhum cliente, não vão vender nada, não é? Portanto, tens que estar mais próximo de... Portanto, tem a ver com a função, aquilo que fazes. Não acredito muito, por exemplo, uma empresa que se faz software, não acredito muito que tenha uma pessoa a desenvolver em El Salvador ou não sei quem, depois aquilo manda tudo para lá, para um sítio, aquilo junta-se tudo e aquilo fica a funcionar. Não acredito muito. Nós já fizemos isso, já tivemos 3 sítios e não funciona muito bem. Mas claro que há casos espetaculares que isso funciona, mas não são muitos. Aliás, ao contrário do que estás a dizer, há muitas empresas nos Estados Unidos que estão a fazer o fluxo inverso. Caso saibas, agora a Apple acabou de abrir a nova sede deles, onde vão juntar toda a gente. A Yahoo tinha acabado de fazer isso tudo também. Portanto, há muita gente a fazer o processo inverso, porque há muitas coisas que saem das pessoas se juntarem e conseguirem fazer coisas diferentes. Aliás, no mundo nós temos aldeias e cidades por uma razão. As pessoas juntaram-se porque acharam que juntas conseguiam fazer uma diferença e não ficaram todos espalhados pelos campos, não é? Portanto, eu acredito muito que as pessoas juntas produzem muito mais e conseguem ser muito mais eficientes. Dito isto, há tarefas e há funções e há tipo de negócios que podem fazer isso, mas isso é a parte inclusiva da internet e da tecnologia que permite fazer isso a muitas pessoas. Empresarialmente, estruturalmente, tinha as minhas dúvidas. Mas é a minha visão. Okay. Uma pergunta de futuro. Os nossos filhos, qual vai ser? Os nossos ainda não tivemos, os dois, que não. Há uma coisa que eu não sei ainda. Os nossos não sei se têm filhos, vamos para onde? Tenho 3. Qual é a profissão que existe? Bem, isso é uma coisa que agora toda a gente está a falar, não é? Vocês sabem que há uma guerra enorme em haver cada vez mais gente empregada, não é? Mas ao mesmo tempo há uma evolução enorme no sentido da automatização toda, não é? E então na tecnologia agora, com a inteligência artificial e robótica e essas coisas todas, que caminham para... Portanto, acho que vai acontecer uma coisa que é... eu penso muitas vezes nessas coisas, até sou um bocadinho maluco, e às vezes penso em coisas como, tipo, acho que já contei muitas vezes a algumas pessoas que contei mais, que é, penso assim, tipo, pá, como é que foi a primeira vez que um tipo inventou um restaurante? Hoje é básico, vamos a um restaurante, não é? Mas houve alguém, tipo no século XII, não sei, um século qualquer, pensou, tipo, um dia a passar, estava com fome, disse, pá, não queres ir lá comer a casa, se calhar pagas-me, tipo, se pagares uma coisa, comes lá em casa. Eu até, pá, se calhar 2 pessoas isto dava, e uma coisa que na altura deve ter sido uma ideia mirabolante para nós, é uma coisa, portanto, estas coisas foram acontecendo e foram-se fazendo negócios e empresas. E isso criou uma necessidade que não havia, de repente há emprego para um conjunto de gente que a gente não esperava que acontecesse e, portanto, nós vamos fazendo e criando coisas. Dito isto, as mulheres, diria que século XIX, era o emprego em empresa era muito mais masculino, não é? E não era tão feminino. E depois, a partir daí, século XIX, século XX, toda a gente começou e, portanto, hoje em dia, os homens e as mulheres trabalham da mesma forma. Só para dizer que, de repente, basicamente temos que duplicar o número de empregos para toda esta gente, não é? On top of, nós, há pouco tempo, éramos metade do que somos hoje. Hoje já somos 7 bilhões, portanto, nós temos que empregar o dobro das pessoas, portanto, homens e mulheres, e muito mais gente. Portanto, ao mesmo tempo, estamos a tentar automatizar isto tudo, portanto, a coisa não vai bater, há muito mais gente automatizando tudo, isto aqui não vai encaixar. Portanto, eu acho que há coisas que vão acontecer naturalmente, que é, acho que nós vamos trabalhar menos dias por semana, acho mesmo, portanto, mas isto é o achismo, não é fácil esta tecnologia do achismo, mas acho que vamos trabalhar menos dias por semana, nós vamos trabalhar provavelmente metade, em vez do fim de semana ser em 2 dias, vai passar por ser provavelmente 3, 4, porque nós conseguimos produzir as mesmas coisas com menos esforço, portanto, porque não? Acho que provavelmente vai só trabalhar 25% da população e o resto não vai trabalhar, porque só 25% da população vai conseguir produzir tudo para os outros por causa do excesso de automatismo. Agora, o tema é como é que as outras 75% das pessoas se podem apropriar do valor criado pelas outras, porque acho que vamos ter que fazer uma coisa diferente, que é, se só uns ganhavam salário e os outros não ganhavam, como é que é? Portanto, acho que vai haver uma distribuição diferente da riqueza, que é uma coisa que não está a acontecer. Vocês estão a ver que está a fazer ao contrário, cada vez há menos gente com muito mais dinheiro. Portanto, esta gente vai ter que começar a distribuir esse mesmo dinheiro para que os outros consigam viver sem trabalhar, porque não há necessidade de trabalhar.
E por isso acho que a coisa mais importante, e acho que o que vai acontecer no sentido mais revolucionário, é quais são os trabalhos a criar para a ociosidade. Porque estas pessoas que não vão trabalhar porque não necessitam, não é porque não querem, é diferente, que não necessitam, como é que eles vão estar ocupados? Porque a ociosidade, como sabem, é o inimigo de muitas das coisas. Portanto, eu acho que vai haver muitas coisas à volta disso, porque acho que é um dado adquirido que o automatismo vai levar a que as pessoas não necessitem, na realidade, todas de trabalhar. Mas para vocês, há uma coisa que estão muito longe disso, que é os nórdicos, já estão numa fase em que eles não trabalham sextas-feiras, não é? Portanto, isto não é uma coisa assim tão longe quanto isso, não é? Nós somos consumistas, não é? Nós já estamos na fase consumista, nós estamos na fase básica, não é? Mas acho que sim, mas acho que vai acontecer isso. Acho que se nós nos podemos apropriar da tecnologia para termos uma vida melhor, porque não fazê-lo, não é? E alguém inventou que, tipo, sábado e domingo não se trabalhava também, mas há muitos anos atrás trabalhava-se todos os dias, não é? Tipo, depois há uma altura que se... Depois também há coisas que, tipo, aquelas de pensar, estranhas, eu penso às vezes, penso assim, tipo, bolsa, a loucura, vocês veem aquelas, tipo, na televisão, eles entram naquela coisa toda, não sei o que se não crash, aquilo, ele se falhou um segundo, né? Mas depois, chega sexta-feira às 6 da tarde, fechou a coisa que era, não podia parar, fechou, tive um fim de semana. Mas afinal isto era assim tão coisa e fechou ali para o fim de semana. Portanto, estas coisas acontecem e, portanto, o mundo pode efetivamente parar, não é? Acho que vamos ter que nos adaptar a isso mesmo, mas acredito mesmo que nós vamos ter mais tempo disponível para nós mesmos. Claro, os trabalhos pesados, há pouco tempo numa conferência, estavam a anunciar a dizer que só não avançam mais a parte do automatismo porque a Alemanha tem regras muito rígidas em que não pode pôr, por exemplo, os robôs a trabalhar com as pessoas, ou seja, é uma questão que elas têm, que são os trabalhistas, que na Alemanha sim. muito poder, que não querem que eles sejam substituídos, não é? Mas pode ser uma grande ajuda. Claro, mas a ociosidade é um problema grave, não é? Porque as pessoas ociosas... Pode ser até mau para a sociedade, não é? Não sei. Mas dito isto, vai os nossos filhos depois, os nossos. Se me permite, é só uma sugestão. O Wall-E é um filme infantil. Sim. Dá uma visão muito interessante da coisa. Sim, sim. Não quero ser pessimista, mas é bastante interessante. Eu vou aproveitar só para lançar uma questão. O parte do princípio todos nós, ou todos vós, sabem aquilo que comem, não é? Mas, por exemplo, se eu disser que a parte do tomate que vocês compram nas grandes superfícies é produzido num sistema ou num saco em lã de rocha. Sabiam disso? Portanto, não é um meio, não é um solo, não é um substrato orgânico, é uma inerte, muitos dizem que é cancerígeno, mas não é. Fiquem descansados, mas é lã de rocha. Sabiam disso? Não, mas pronto. As novas tecnologias vão permitir isso. Antes, os nossos avós, etc., era à mão. Sim, claro. Mas também tu vê que na altura dos nossos avós não tínhamos 7 bilhões de pessoas e, portanto, nós temos que produzir muito mais. Já viste o número de animais que têm que ser criados e que quando a gente pensa assim, não sei quantos frangos têm que nascer num dia quase. Sim, com tanta gente no mundo, não é? Nós vamos acabar a comer insetos. Hoje, alguém que tinha aí abelhas. Produz muito mais rapidamente um frango que uma alface. Certo. Não vamos ser pessimistas, naturalmente, porque também há equilíbrio. Os alemães são líderes mundiais na agricultura biológica. Sim. Portanto, sim. Claro. Mais alguma pergunta? Mas isso também agora da agricultura biológica, hoje também já vem umas coisas que biológica tem pouco, não é? A gente tem, nós somos enganados, nós queremos acreditar que aquilo é biológico, mas não é, eu acho que é pior. Já chegar a hora do jantar, começam os tomates e os frangos aqui com o sistema de pessoal. Rui, quero agradecer a presença, ok? Obrigado. Acho que foi inspirador para quem cá esteve, não é? Portanto, e agradecer também a vossa presença. Tem aqui algumas caras desconhecidas, que eu acho que é a primeira vez que cá vieram. Espero que tenham gostado da experiência, ok? Algumas que já são empreendedores de empresas graduadas, que já estão no mercado e aproveitaram também para nos visitar, se calhar mais o Rui, mas também para partilharem aqui as suas experiências e vemos em setembro, portanto em julho e em agosto não teremos este evento de sharing, portanto depois vemos em setembro e obrigada a todos pela presença. Já agora só, para quem me quiser contactar se alguma coisa, o meu e-mail é rui.paiva@uidu.pt, ok? Que eu puder ajudar. Obrigado. Desde que não seja para enviar currículos, ok?